Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 12. Capítulo 145. 145.145 Fazendo a lista. 145. Capítulo 145. Fazendo a lista 145. Capítulo 145. Fazendo a lista. Conferências de imprensa comuns sobre filmes não são particularmente interessantes. Seu principal objetivo é divulgar o filme e apresentar os atores e a equipe. No entanto, a conferência de imprensa de Twin Flowers foi claramente diferente. Assim que Anfei subiu ao palco, foi bombardeado com comentários maliciosos, uma forma de tratamento raramente vista, atraindo cada vez mais espectadores e dobrando a pressão instantaneamente. Posteriormente, as várias performances de Anfei adicionaram uma série de destaques à conferência, que de outra forma seria insípida. O homem parecia desinteressado em assuntos mundanos, mas mantinha-se firme nos assuntos quentes. No auge da emoção, a cortina começou a passar o clipe promocional editado do filme. Originalmente, os internautas tinham expectativas muito baixas para este thriller de suspense de baixo orçamento, já que o limite para tais filmes é bem conhecido e, por melhores que sejam, não se qualificam para competir com outras categorias de filmes. Para surpresa de todos, o trailer de alta qualidade foi lançado e muitos que não tinham muita esperança ficaram instantaneamente surpresos. Seja a fotografia, o enredo ou a atuação dos atores, deixou para trás a maioria dos filmes do mesmo período. Isso estava destinado a ser um azarão. A resposta dos internautas foi muito positiva, e na segunda metade da coletiva de imprensa, eram basicamente o diretor Jean e Zan Lelé respondendo a várias perguntas dos internautas e falando sobre algumas histórias divertidas das filmagens. No palco, todos estavam se divertindo muito, aparentemente não afetados pelo incidente anterior, trocando risadas e histórias. A maior parte do público estava cheia de expectativa por Twin Flowers, mas também havia pessoas que se sentiram bastante chateadas naquele momento. No canto nordeste dos assentos da audiência, um homem de meia idade estava sentado com uma expressão sombria nos olhos, olhando para o rosto de Anfei, cheio de descontentamento. Ele pegou seu celular, apagou a mensagem enviada pelo anfitrião e logou em sua conta de backup para entrar em contato com alguém por meio de uma plataforma. Pagarei um preço alto se você puder me ajudar a descobrir alguma sujeira sobre um ator. Quem? O nome dele é Anfei. O filme que ele estrela, Twin Flowers, está prestes a ser lançado. Pague o depósito primeiro e eu o monitorarei 24 horas por dia. É melhor você não me deixar esperando muito tempo. Depois de enviar a última mensagem, o homem de meia idade levantou-se e saiu da cadeira. Ele silenciosamente se dirigiu para a saída do local sem perceber que Anfei no palco observava silenciosamente sua figura em retirada. A coletiva de imprensa do filme terminou sem problemas e até o final, o calor da transmissão ao vivo não caiu abaixo de 500 mil, um dia marcante para a equipe de Flores Gêmeas de fato. Foi a primeira vez que Anfei revelou publicamente seu rosto e sua vida entrou em uma nova fase naquele dia. Em apenas 2 horas, a conta de mídia social de Anfei ganhou quase 30 mil seguidores. E o que mais o surpreendeu foi ver seu nome na tabela de classificação dos atores nacionais. No momento, Anfei ocupava o 10º lugar, mas era o único ator em toda a tabela de classificação que conquistou uma vaga sem nenhum trabalho, contando apenas com o clipe promocional e a transmissão ao vivo. A lista de classificação dos atores, calculada pela Smart Brain com base em dados como fama, volume de pesquisas, trabalhos e número de fãs, é considerada a lista de maior autoridade atualmente, pois não é manipulada por quaisquer indivíduos ou empresas. Anteriormente, o sonho de Anfei era chegar à tabela de classificação, pois apenas os atores que estão na lista podem ser considerados atores reconhecidos pelo público. O 10º lugar? Depois que Twin Flowers for lançado, minha classificação deverá continuar a subir, certo? Já eram 9h30 da noite após o término da coletiva de imprensa. Anfei entrou nos bastidores e estava arrumando suas coisas quando seu telefone tocou de repente. Por que Jin Junho entraria em contato comigo de repente? Certa vez, Anfei salvou aquele paparazzo veterano da indústria e eles trocaram informações de contato. Ao atender a ligação, Jin Junho falou rapidamente: alguém está oferecendo um preço alto para meu aprendiz descobrir sujeiras sobre você. Essa pessoa está usando uma conta descartável, mas as celebridades que ele almejou antes tinham complicações financeiras com a Vovu Entertainment Company. Suspeito que a pessoa que quer descobrir sujeiras sobre você seja da Vovu Entertainment. Jin Junho era muito confiável. Ele não apenas informou a Anfei que alguém queria atacá-lo secretamente, mas também deduziu diretamente os antecedentes da outra parte. Vovu Entertainment é uma das subsidiárias da empresa com quem eu trabalhava. Essas pessoas parecem ter um grande problema comigo. É mais do que apenas um grande problema. Seu Twin Flowers está em conflito com o cronograma de lançamento de Urban Secret Love. Eles gastaram 10 vezes mais em produção e promoção do que você, mas a popularidade e as expectativas deles estão muito abaixo das suas. Claro, eles querem causar problemas. Jin Junho conhecia muitas informações privilegiadas. Além disso, ouvi dizer que um papel coadjuvante masculino em Urban Secret Love deveria ser interpretado por você, mas então alguém assumiu o seu papel. Agora olhe para você. Você ajudou a polícia em um caso significativo e vem com popularidade e loquacidade inerentes. Você se tornou o líder masculino do seu maior concorrente. Isso não é dar um tapa repetidamente na cara da Vovu Entertainment.
Quanto mais bem-sucedido for o seu programa, pior eles se sentirão. Se o seu programa se tornar um sucesso, eles podem se tornar motivo de chacota no círculo. E o ator baseado em relacionamentos que assumiu o seu papel provavelmente também passará por momentos difíceis. Eu realmente não me importo se eles sofrem ou não. Só espero poder sempre viver, sendo gentil e com princípios. Anfei lembrava-se vagamente do que Huang Ying havia dito. O jogo Perfect Life estaria em breve em beta aberto, e este jogo para o mercado de massa poderia potencialmente construir um novo ecossistema de jogos sociais. Quando chegar a hora, haveria muito poucos que poderiam recusar este jogo. Após o beta aberto, o jogo seria totalmente gerenciado pela Smart Brain. Se essas pessoas fossem longe demais, contanto que entrassem no jogo no futuro, o talento de convocação de almas de Anfei seria útil. Embora seu talento de invocação de almas estivesse realmente muito fraco no momento, ninguém poderia prever o que aconteceria no futuro. Depois de desligar com Jin em junho, Anfei não guardou o telefone quando recebeu outra ligação. Depois de ver o contato, Anfei ficou um pouco surpreso. Ele apertou o botão de resposta. Você está sendo intimidado por aqueles bandidos de novo? Quem ligou foi Ku Wenhou, cuja mãe, Ku Yun, morava no edifício 2 da comunidade residencial Felicidade. Eu realmente não esperava que você fosse um ator. Não acredito que comi macarrão instantâneo com você. A voz de Ku Wenhou estava muito animada. Não esperava que eu fosse ator? O que você achou que eu era no início? Eu pensei que você estava no submundo. Você verifica a vigilância antes de uma luta e suas ações são ferozes e rápidas. Você é muito mais realista do que aqueles gangsters dos filmes. Ok, é melhor você não sair por aí espalhando isso. Anfei baixou o volume. Estou prestes a sair do local. Há mais alguma coisa? Wenhou, eu também vi sua transmissão ao vivo hoje. Expliquei para quem te insultou tantas vezes, mas por mais que eu mandasse mensagens, eles nunca me responderam. Você falou tanto por mim? Anfei de repente sentiu um calor no coração. Ele originalmente abordou Ku Wenhou apenas para obter informações sobre Ku Yun. Ele não esperava que esse pequeno ato de gentileza fosse levado a sério pela outra parte. Se fosse eu naquele palco, talvez já tivesse desabado. Nunca pensei que depois de passar por tanta coisa, você ainda pudesse seguir em frente e estivesse disposto a ajudar pessoas como eu. A voz de Ku Wenhou não tinha a infantilidade de seus colegas. Ele parecia muito maduro. Devo agradecer novamente. Vou começar as aulas na escola a partir de amanhã. Eu preciso seguir em frente também. Vá em frente, busque uma boa universidade e deixe com inveja aqueles que o intimidaram. Depois de conversar casualmente por alguns momentos, Anfei desligou o telefone e sentiu uma sensação estranha no coração. Ele nunca pensou que alguém como ele pudesse dar força aos outros. Ele sempre se sentiu deprimido e desanimado, exalando emoções negativas. Em que momento as coisas começaram a mudar? Fui curado ou estragado? Ou isso é um reavivamento da esperança? Capítulo 146, 146.146 Posso conectar o aquecimento de sua casa diretamente ao submundo em busca de votos mensais. 146, capítulo 146. Posso conectar o aquecimento de sua casa diretamente ao submundo, buscando votos mensais. 146, capítulo 146. Posso conectar o aquecimento de sua casa diretamente ao submundo, buscando votos mensais na casa de Anfei. A única coisa naquele jogo rotulado como tipo de cura que tinha algo a ver com cura era o rótulo do jogo no capacete, que parecia ter sido adicionado posteriormente pelo gerente da loja. No entanto, foi esse mesmo jogo que iniciou uma mudança em Anfei, forçando-o a abrir seu coração recluso através de um método onde a não socialização significava morte. Também ensinou Anfei a se comunicar com colegas de quarto que moravam sob o mesmo teto, visitando um serial killer. Gradualmente, Anfei começou a se dar bem com seus vizinhos. Eventualmente ele, um homem com grave fobia social, foi até eleito chefe do edifício. Embora os meios pelos quais o jogo curava uma pessoa fossem um tanto rudimentares, o resultado mostrou que Anfei realmente havia mudado. Ele havia se tornado uma versão melhor de si mesmo, subindo no palco dos seus sonhos provando tudo. Em última análise, o jogo Vida Perfeita realmente teve um efeito curativo. Olhando-se no espelho da sala de maquiagem dos bastidores, Anfei tentou sorrir, ainda sentindo que seu sorriso era forçado, mas pensou que enquanto vivesse, algum dia seria capaz de mostrar um sorriso genuíno. Não posso negar que Perfect Life me mudou. Para um jogo que cura a natureza humana, Anfei sentiu que não poderia mantê-lo apenas para si. Havia muitas pessoas com defeitos de personalidade no mundo, e ele poderia curar muito mais pessoas dessa forma, tornando o mundo um lugar melhor. Depois de arrumar as roupas, Anfei estava pronto para ir para casa e jogar, mas assim que abriu a porta da sala de maquiagem dos bastidores, viu Li Shué e outro policial apaisana da equipe de investigação criminal parados na porta. O que traz vocês dois aqui? Normalmente as estrelas que não cometeram nenhum crime não desfrutariam do privilégio de a polícia vigiar as suas portas. Anfei, sempre pensei que você seria um policial melhor do que um ator, mas hoje percebi que estava errado. Você tem um desempenho tão bom, só de assistir a um vídeo promocional. Li Shué não havia terminado suas palavras quando o policial apaisana ao lado dela tossiu algumas vezes, interrompendo-a. Nossa visita desta vez não é apenas para assistir à estreia do seu filme. O policial apaisana fechou a porta da sala de maquiagem, certificando-se de que não havia mais ninguém por perto antes de continuar. O fugitivo do caso do cadáver do ursinho de pelúcia foi capturado por você.
Sim, isso deveria ter sido relatado pelo jornalista que foi salvo, certo? Você pode nos contar em detalhes o que aconteceu naquele dia? Qual era o estado mental dele quando você ouviu? No momento em que o policial à paisana fez essa pergunta, Anfei percebeu imediatamente que o fugitivo devia ter apresentado um comportamento anormal. Percebi que ele estava seguindo o jornalista, então o segui secretamente. O fugitivo estava muito agitado. Era uma agitação reprimida e parecia ter medo de alguma coisa, disse Anfei, lembrando-se da expressão com seriedade. Com medo? Os olhos do policial à paisana brilharam. O que exatamente havia de errado com ele? Depois que o pegamos, ele enlouqueceu, alegando que ouviu a voz do Deus da Morte e viu a coisa mais assustadora do mundo. O policial à paisana observou Anfei por um tempo e depois continuou. Fizemos uma verificação completa sobre ele e, com base em suas descrições, reconstruímos aproximadamente a imagem do Deus da Morte. Ele achou que o Deus da Morte se parecia um pouco com você. Como eu. Eu o assustei até deixá-lo sem sentido. Anfei parecia inocente. Foi meu primeiro encontro com um fugitivo e ele estava armado com uma faca. Fiquei extremamente assustado naquele momento, não pensei muito, só tive que atacar com força total. Não achamos que você foi muito duro com ele, bem. O policial à paisana fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Já nos conhecemos bastante e originalmente não planejávamos contatá-lo separadamente, mas toda a família do criminoso enlouqueceu e seus sintomas estão piorando. Então nosso capitão queria pedir que você fizesse uma viagem até lá. Não tem problema, mas hoje é bem tarde, que tal amanhã? Anfei queria ir para casa jogar, é claro, ele não contaria esse motivo à polícia. Vai ser rápido, o carro já está preparado. Só precisaremos de 1 hora do seu tempo. É tão urgente? Nosso vice-capitão já está lá. Depois de ver a condição da família deles, você entenderá por que estamos com tanta pressa. O policial à paisana disse com um sorriso irônico. À noite, a doença deles fica mais grave e devemos controlá-la com medicamentos. Olhando a hora em seu telefone, Anfei decidiu acompanhar a polícia. Os 3 embarcaram no carro da polícia e foram direto para o centro de detenção no bairro antigo da cidade de Xinhu. Alguns presos fingem ser loucos sabendo que serão condenados à morte, mas a situação com esta família de 3 pessoas é um pouco diferente. Trouxemos um médico especializado para tratá-los e examiná-los, disse o policial à paisana, passando sua identidade antes de levar Anfei e Li Shué ao centro de detenção. Ainda há necessidade de tratar um criminoso que atormenta inocentes e comete homicídio por maldade? Este caso é mais complexo. A filha e a mãe colocaram toda a culpa do assassinato no pai, e agora toda a família está louca. Para esclarecer a verdade, temos que tratá-lo primeiro e deixá-lo confessar genuinamente antes de morrer. Só então poderemos fazer justiça às vítimas. Passando por 2 portas, o trio entrou no prédio mais profundo do centro de detenção. Caminhando pelo corredor bem iluminado, sentindo um leve cheiro de remédio, Anfei viu um médico de jaleco branco conversando com um detetive. Capitão Shi trouxe Anfei aqui, gritou o policial à paisana para o detetive, que cumprimentou Anfei calorosamente ao vê-lo. O caso do quebra-cabeça do corpo humano foi resolvido e você livrou muitos policiais em Xinhu de uma grande preocupação. Hoje finalmente te conheço pessoalmente. Você realmente tem uma aparência ereta? O capitão Shi trocou algumas gentilezas com Anfei, então sua expressão ficou séria. O pequeno Wei deve ter informado você sobre a condição da família do criminoso. Agora estamos tentando fazê-los falar. O capitão Shi e o médico abriram a porta ao lado deles. O pai de Mingmei estava amarrado a uma cama e a polícia fazia o possível para evitar que ele enlouquecesse. Ao ouvir passos, o pai de Mingmei abriu os olhos injetados e começou a gritar desesperadamente, como se tentasse rasgar sua garganta. Fantasma! 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 Ninguém sabia por que ele estava gritando daquele jeito. Quando Anfei se aproximou dele, ele também ignorou Anfei, como se o Anfei de agora e o Deus da Morte, no fundo de sua mente, fossem muito diferentes. Nos encontramos novamente. Fei olhou para o rosto do homem, sua expressão distorcida e louca, mas ele parecia estar com amnésia. Isso foi um efeito colateral da invocação de almas? Então por que Huang Ying não teve amnésia? Seus olhos se estreitaram. Anfei já havia usado seu talento de convocação de almas nele, escrevendo seu nome no Ghost Face, mas no final falhou, o nome no Ghost Face foi quebrado no mar de sangue. Será que a pessoa selecionada ficaria assim depois de uma falha na convocação da alma? Vendo isso, Anfei ficou realmente aliviado. A outra parte ficou completamente louca, o que tornou ainda menos provável que ele expusesse qualquer um dos segredos de Anfei. Depois de cooperar com a polícia em seus experimentos por meio-dia, eles ainda não haviam feito nenhum progresso. O capitão X suspirou suavemente e finalmente permitiu que Anfei fosse embora. Correndo para casa para jogar videogame, Anfei correu para o cruzamento, mas quando ele e o médico estavam prestes a sair, de repente ele viu uma garota detida em outra sala. A garota estava agachada no canto da sala, murmurando algo incessantemente, e ao lado de sua cama havia algo parecido com um capacete de jogo. Capitão Shi, os prisioneiros agora podem jogar? Fei era muito sensível a capacetes para jogos. Isso não é um capacete de jogo virtual, é um capacete de assistência médica usado especificamente para tratar doenças psicológicas em menores, esclareceu o médico as dúvidas de Anfei. Um capacete de assistência médica? Você já ouviu falar em terapia de jogo de areia?
Anos atrás, as pessoas criaram brinquedos semelhantes a caixas de areia, usando diversas cores e objetos para substituir diferentes coisas da vida, transformando a caixa de areia em um mundo, permitindo que as crianças expressassem seu mundo interior através da brincadeira. Os médicos fariam julgamentos com base nas diferentes seleções das crianças. O médico explicou pacientemente: agora, com o avanço qualitativo da tecnologia, podemos utilizar diretamente os capacetes de assistência médica para construir um quarto do paciente. Esta sala muda constantemente, refletindo as flutuações emocionais do paciente e revelando aproximadamente o seu mundo de memória interior. Um capacete que pode curar doenças psicológicas. Anfei ficou olhando para o capacete de terapia por um longo tempo. Essas novas tecnologias foram desenvolvidas em conjunto pela Deep Space Technology e pela Eternal Life Pharmaceutical e só foram colocadas em uso nos últimos anos. O tratamento funciona? Temporariamente. Não, o médico tossiu. Essa garota tem um mecanismo de defesa muito forte. Ela nunca abriu verdadeiramente seu coração. Posso ir vê-la? Fei reconheceu a garota que estava detida sozinha. Ela era o demônio que despejou a córnea dos pais de Ying Yui no aquário e costurou o cadáver de Ying Yui em um brinquedo de pelúcia. Sem problemas. O capitão Shi concordou com a cabeça e Anfei abriu a porta e entrou na cabana. Estávamos no meio do inverno e o piso aquecido do quarto parecia estar funcionando mal, tornando-o mais frio do que lá fora. A garota estava encolhida em um canto, parecendo muito lamentável. Você é Ming Mei? Anfei se aproximou da garota. Ao ouvir o barulho, a garota levantou a cabeça, mas no momento em que viu Anfei, seu rosto ficou branco de medo. Com os lábios tremendo, ela apontou para a cabeça de Anfei, pronunciando algumas palavras. Ying Yui está deitado de bruços. A voz de Ming Mei era muito suave. Ela estava tão assustada que mal conseguia falar, apenas se espremendo desesperadamente no canto. Sem sair, Anfei observou Ming Mei, seu sorriso se curvando lentamente. De costas para o médico e o capitão Shi, sua expressão mudou repentinamente, revelando um olhar extremamente doentio e assustador. Você pode ver Ying Yui rastejando em mim? Você pode realmente vê-la? Ela também sente sua falta. O tom de Anfei foi muito assustador, fazendo com que Ming Mei começasse a chorar, tremendo continuamente. Interessante, se você não está tendo alucinações, então pode significar que você tem um físico de encontro com fantasmas. Anfei tocou o próprio pescoço. Parecia que o pai de Wei Youfu também tinha visto vagamente a sombra de Wei Youfu sobre ele. Isso não parecia ser uma coincidência. Ming Mei encolheu-se no canto, seu corpo incapaz de parar de tremer. Seus olhos estavam cheios de terror enquanto ela olhava para trás de Anfei. Acho que entendo agora. Anfei levantou-se e saiu da sala. O médico percebeu o comportamento anormal de Ming Mei e ficou intrigado. É ilusão minha? Por que essa criança está tremendo constantemente? O piso aquecido da sala está quebrado. Conserte-o imediatamente. Você não deve deixar a criança esfriar, disse Anfei suavemente. Essa garota é muito má, não se deixe enganar pela aparência dela, alertou o capitão Shi. Não importa o quão ruim ela seja, ela ainda é uma criança e não devemos ser muito duros. Ela cometeu um erro. Anfei olhou para Ming Mei, mas ninguém ouviu suas últimas palavras. Deixe-a ter cuidado em sua próxima vida. Capítulo 147, 147.147 A canção dentro do edifício. 147, capítulo 147, a música dentro do prédio 147, capítulo 147, a música dentro do prédio. O capitão Shi preocupou-se com o fato de Anfei estar sendo enganado pela aparência de Ming Mei e falou diretamente de todos os crimes que a garota havia cometido. Depois de ouvir, Anfei revelou uma expressão de surpresa. Como uma criança de aparência tão doce poderia ter feito tantas coisas terríveis? Ela devia ter apenas 6 ou 7 anos quando os crimes aconteceram, certo? Nunca subestime a maldade de uma pessoa. Essa criança desenvolveu uma doença cerebral porque fez algo terrível quando era pequena, e é por isso que ela sempre vê a garota que matou em seus sonhos à medida que cresce, disse o capitão Shi com uma expressão solene. Definitivamente precisamos de manter cuidados humanitários básicos para os criminosos, mas não devemos simpatizar com eles. Simpatizar com eles é vitimar as pessoas que torturaram e mataram pela segunda vez. Entendido. Então por quanto tempo essa garota será condenada? Anfei fez uma pergunta que o deixou particularmente preocupado. A menina é jovem e, além disso, sofre de um transtorno mental. Para que ela receba a punição que merece, primeiro precisamos que ela confesse seus crimes. Parece que precisamos tratá-la o mais rápido possível. Anfei olhou para o médico ao lado dele. Esse capacete auxiliar de tratamento que você usa é eficaz? Lembro que a Deep Space Technology é conhecida por jogos e comunicações, certo? A Deep Space Technology também é líder mundial na exploração do cérebro. Você certamente já ouviu falar do jogo Perfect Life, explicou o médico. Claro, eu já ouvi falar disso. É um jogo popular em todo o país, seus anúncios estão por toda parte. O capacete auxiliar de tratamento está conectado ao núcleo Smart Brain da Perfect Life. É o equipamento mais recente apresentado em nosso hospital. Ele pode utilizar os poderosos recursos computacionais e analíticos do Smart Brain para capturar e apresentar o complexo mundo patológico do paciente em uma fração de segundo. Podemos vivenciar a origem dos medos internos do paciente através deste dispositivo e então prescrever uma cura direcionada, explicou o médico.
Então, você está dizendo que este capacete auxiliar de tratamento e o jogo Perfect Life usam o mesmo servidor? Anfei não entendeu esses detalhes e ficou confuso. Não há problema com servidores. Cada produto lançado pela Deep Space Technology nesta fase é construído em torno do Smart Brain de 8ª geração que eles estão testando atualmente. Esse é o poder central da sua empresa. Se quiser usar seus produtos mais recentes, você deve se conectar ao Smart Brain de 8ª geração. É uma espécie de monopólio, explicou pacientemente o médico de jaleco branco. Você não é um especialista em psicologia? Por que você sabe tanto sobre a tecnologia do espaço profundo? A mente de Anfei estava trabalhando rapidamente, com os eventos que ele havia vivenciado interligados, forçando-o a ser cauteloso. Afinal, algumas coincidências podem ser fatais. Os tempos estão mudando e a tecnologia pode nos ajudar a nos ver com mais clareza. Abraçar a tecnologia é a coisa certa a fazer em qualquer setor. Grandes mentes pensam da mesma forma, doutor. Posso perguntar seu nome? Anfei lembrou que o professor de Li Xuel havia lembrado especificamente de ter cuidado com as pessoas do ensino e da medicina. Meu sobrenome é HU, meu nome é HU Wei. Anfei voltou para a casa do centro de detenção e já passava das 11 da noite. Ele comeu algo casualmente, conectou vários cabos e colocou o capacete de jogo. O sangue desceu, engolindo tudo. O mundo através dos olhos de Anfei mudou. Assim que o som de login do jogo desapareceu, o corpo de Anfei foi jogado no chão. Ele abriu os olhos e sentiu um arrepio no rosto. Olhando para baixo, ele encontrou a boca coberta por um par de mãos pálidas. Arrepios surgiram instantaneamente em sua nuca, e Anfei torceu lentamente o pescoço, só então percebendo que Wei Youfu estava atrás dele. Com os olhos cheios de confusão, Anfei apontou para a porta bem fechada, querendo perguntar se havia algo escondido lá fora. Wei Youfu pareceu não entender o gesto de Anfei, simplesmente soltando lentamente sua mão, sinalizando para Anfei ficar quieto. Os arredores estavam opressivamente silenciosos. Não apenas a Casa Assombrada 1044, mas toda a comunidade residencial Felicidade estava em silêncio absoluto, sem qualquer som. Depois de 10 minutos inteiros, Wei Youfu finalmente se levantou lentamente, espiando para fora pelas frestas das janelas. De repente, o canto de uma mulher encheu a anteriormente silenciosa comunidade residencial Felicidade. A bizarra rima infantil, com sua melodia misteriosa, parecia estar se aproximando lentamente do prédio 1. No instante em que ouviu a cantoria, o desconforto de Anfei atingiu o auge. Ele silenciosamente devolveu o anel do proprietário ao item bar e deitou-se sob a janela, não ousando se mover. Anfei já tinha ouvido aquela música uma vez ao lado da loja de conveniência. Se não fosse pela possibilidade de sair do jogo, ele já teria morrido. Foi precisamente por causa do seu encontro próximo com ele que ele pôde compreender melhor o seu terror. Como o indizível, entrou na comunidade residencial Felicidade. A música cresceu de longe para perto, em algum momento até permanecendo na janela da Casa Assombrada. É importante notar que isso foi no 4º andar. Cobrindo a boca conscientemente, Anfei e Wei Youfu sentaram-se juntos, tentando se comunicar com Youfu através do contato visual, mas Youfu apenas balançou a cabeça levemente, ousando não fazer nenhum movimento supérfluo. A música não se dissipou. A parte mais assustadora foi que depois de dezenas de minutos, a música realmente apareceu no corredor do prédio 1. À medida que as luzes ativadas por som iluminavam um andar de cada vez, o coração de Anfei se apertou. Bang! Uma porta no 2º andar foi aberta, seguida por sons contínuos de portas se abrindo no corredor. Andar por andar, a música alcançou rapidamente o 4º andar. Bang! Bang! As portas das salas 1041 e 1042 foram abertas, com as pesadas portas de segurança batendo nas paredes com força antes que a música passasse para os andares superiores. No momento em que a porta do quarto 1041 se abriu, Anfei parou completamente de respirar, cobrindo a boca e o nariz, sem ousar emitir nenhum som. Os sons de portas sendo abertas continuaram no prédio e além desses sons e da música, não houve outros ruídos. O mundo inteiro ficou assustadoramente silencioso ao ponto da opressão. Logo a música desceu do último andar e ao passar pelo 4º andar, a porta do quarto 1043 também se abriu. Estava tão perto. A música enfraqueceu gradualmente até finalmente desaparecer, para não ser mais ouvida. Caindo no chão, Anfei percebeu que suas roupas estavam encharcadas de suor frio, como se ele tivesse acabado de ser pescado na água. Dando tapinhas gentis em Anfei, Wei Youfu pegou papel e caneta que havia preparado de antemão e escreveu uma frase, passando-a para Anfei. Não fale por enquanto, cuidado, pode voltar. Wei Youfu não se atreveu a acrescentar um assunto no texto do papel, mas Anfei já havia entendido a mensagem pretendida e acenou com a cabeça. Mais meia hora se passou, e só depois que a música desapareceu completamente e vários sons estranhos começaram a surgir nas ruas é que Wei Youfu se levantou do chão. Ele colocou a mão no peito e sussurrou, é seguro agora, todos vocês podem sair. Assim que ele falou, um par de braços surgiu atrás de Wei Youfu. Uma por uma, as vítimas do enigma do corpo humano apareceram, envolvendo o pequeno 8 camada por camada na parte mais interna. Evitamos um desastre, mas quem sabe se teremos essa sorte na próxima vez. Wei Youfu parecia pálido ao abrir a porta de segurança da Casa Assombrada. Além do quarto 1044, as outras 3 portas do 4º andar estavam todas abertas. Aquela coisa realmente entrou na área residencial? Anfei demorou muito para se recuperar antes de falar. Esta é a primeira vez, disse Wei Youfu com grande confusão.
Quando o ex-chefe do prédio esteve aqui, a música apareceu fora da comunidade, mas nunca entrou dentro. A primeira vez? E por acaso eu encontrei isso? Encostado na parede, Anfei olhou para o corredor. Parece que está procurando por alguma coisa? Deveria estar procurando pelo pequeno 8. O ex-chefe do edifício mencionou que a 8ª vítima é uma chave. Possuir o pequeno 8 dá a possibilidade de deixar este lugar. Capítulo 148. 148.148 Mapa da Escola Aberta. 148. Capítulo 148. Mapa da Escola Aberta 148. Capítulo 148. Mapa da Escola Aberta. A descrição do sistema de Little 8 também mencionou que ela era uma chave, mas além disso, nenhuma explicação adicional foi fornecida. Só saber que o pequeno 8 era uma chave não ajudava muito, pois não estava claro o que a chave deveria desbloquear. O chefe do edifício anterior lhe contou mais alguma coisa? Anfei olhou em volta para a sala cheia de colegas de quarto. A sala estava muito silenciosa. Parecia que não havia mais nada. O chefe do edifício anterior, embora amável e uma pessoa muito boa, pude sentir que ele realmente não confiava em nós, ou melhor, ele estava relutante em confiar em qualquer coisa sobre este mundo. Wei-Fu começou lentamente. Ele era fundamentalmente diferente de você. Anfei também se lembrou da cena em que encontrou os fragmentos de memória do chefe do edifício, lembrando que o chefe do edifício anterior havia escolhido destruir completamente o mundo profundo. Infelizmente, o chefe do edifício falhou e suas memórias foram destruídas. Uma pessoa que visa destruir o mundo profundo de fato, não confiaria totalmente em Fierce Ghosts and Rancores. Como o chefe do edifício anterior não havia divulgado mais informações aos residentes, se Anfei quisesse descobrir a verdade e continuar entendendo este mundo, ele não teria escolha senão continuar procurando pelos fragmentos de memória do chefe do edifício. Felizmente, eu memorizei o mapa da sala do chefe do edifício antes. A vizinha academia privada Yimin foi marcada como um ponto-chave, provavelmente também contendo as memórias do chefe do edifício anterior. Anfei retirou uma certificação de professor da barra de itens. Isso deve ter sido deixado intencionalmente para mim. Anfei não sabia como lidar com Song, e agora a comunidade residencial da felicidade também se tornou perigosa. Sua única esperança estava nos outros fragmentos de memória do chefe do edifício. Essa música pode voltar a qualquer momento. Devemos preparar algumas contingências. Agora Anfei finalmente entendeu o quão desesperador este mundo era. Olhando ao redor, nenhum edifício era absolutamente seguro, a menos que ele próprio se tornasse uma entidade indescritível. A tarefa é pesada e o caminho é longo. Anfei conduziu Wei-Fu para fora da casa assombrada. Vamos verificar os outros vizinhos. Espero que eles estejam bem. Quando Song ainda estava longe, eu já havia avisado os moradores e se eles acreditassem em mim, todos deveriam estar no prédio 2 agora. Wei-Fu era uma pessoa muito gentil e confiável, tanto em vida quanto após a morte. Anfei entrou pela primeira vez no edifício 2 e ao não encontrar Shuqin no meio da multidão ficou inquieto. Correndo de volta para o 5º andar do prédio 1, Shuqin parecia ainda estar ausente. Seu quarto estava destruído, todos os vários potes que continham iguarias foram quebrados e uma forte maldição permaneceu na sala. Ainda pior do que o quarto de Shuqin era o quarto adjacente 1051. O animal de estimação de Shuqin parecia ter sido morto. O quarto escuro agora continha apenas ossos podres e um fedor desagradável, desprovido de qualquer presença humana. As almas da casa se foram. Anfei e Wei-Fu entraram na sala 1051. A escuridão deu lugar a um cheiro penetrante de maldição. A canção era assustadora, e justamente quando Anfei havia perdido todas as esperanças, de repente uma voz muito magoada veio da janela da sala interna. Assobiou. Indo mais fundo no quarto 1051, Anfei enfiou a cabeça para fora da janela e viu um fio de sombra tão fino quanto o cabelo escondido em uma fenda no canto do parapeito da janela. Isso é muito trágico, ele exclamou. A sombra original que envolvia toda a sala 1051 agora só tinha um fio sobrando, que conseguiu escapar da calamidade escondendo-se em uma fenda fora da sala. Alcançando a sombra esbelta, Anfei usou o segredo de tocar as profundezas da alma. A sombra rastejou timidamente para fora da fenda e envolveu o dedo de Anfei, e a partir dela, Anfei sentiu medo, desamparo, pânico e saudade de Shuqin. No passado sempre foi aquele que devorava os outros com entusiasmo. Nunca havia sofrido tal indignidade antes. Jogador 0000, observe. Você descobriu um item especial desconhecido. Objeto desconhecido especial. Uma existência especial saturada de maldição e rancor. Ninguém sabe como se formou situada entre itens vida e rancor. Olhando para o cabelo enrolado em seu dedo, Anfei ficou surpreso ao ver que nem mesmo o sistema conseguiu identificar o pequeno animal de estimação que Shuqin havia criado, classificando-o como um objeto especial desconhecido. O que Shuqin tem alimentado esse cara? Como isso transformou uma sala perfeitamente boa em um monstrinho tão pequeno? Anfei tentou armazenar a sombra escura na barra de itens, mas o sistema indicou que não era um item, então ele não teve escolha a não ser deixar a sombra enrolar em seu dedo. Esse garotinho me vê como mestre ou se sente seguro comigo porque sou o mais fraco do prédio? Depois de sair da sala 1051, Anfei correu para a sala 1054. As pupas humanas criadas por Shuqin aqui tiveram sorte. Jeshen empurrou as portas aleatoriamente, mas não abriu a porta do quarto 1054. O que surpreendeu Anfei foi que as duas pupas de insetos, sem a nutrição da carne, começaram a devorar uma a outra.
A vitalidade de uma pupa de inseto se dissipou, enquanto a outra ficou vermelho sangue brilhante, e parecia que algo poderia sair dela a qualquer momento. Essas pupas de insetos são parentes daqueles de fora, e os de fora têm tatuagens de borboletas. Eles também podem estar ligados a borboletas. Por enquanto, ele não sabia qual a utilidade das pupas dos insetos, então as armazenou temporariamente em sua barra de itens. Depois de verificar, não houve danos significativos dentro do prédio e, para surpresa de Anfei, até o espelho do 7º andar sobreviveu à provação. Este espelho é realmente um dos primeiros residentes da comunidade residencial Felicidade. Ele realmente tem alguns truques na manga. Depois que Genshin saiu, todos os residentes se reuniram espontaneamente. A comunidade residencial Felicidade não era mais segura e todos começaram a levar a sério a sugestão anterior de Anfei. Diante da ameaça de Genshin, os proprietários finalmente se uniram. Eles acreditaram na história que Anfei havia inventado inicialmente, sentindo que Anfei realmente tinha uma visão extraordinária. Todos os proprietários não sabiam quando Genshin apareceria novamente. Eles não conseguiam encontrar o motivo e não conseguiam se sentir à vontade em suas casas. Desta vez, o desastre atingiu o prédio 1, e da próxima vez poderia ser o prédio 2. Eles também notaram que Genshin aparecia com mais frequência. Na verdade, uma ameaça externa é a melhor maneira de nos unirmos internamente. Depois de discutir com todos, Anfei deixou que aqueles que realmente não podiam sair ficassem na comunidade, enquanto os outros entravam na loja de conveniência. Ele planejava explorar a escola esta noite com a ajuda de seus vizinhos. No meio da noite, Anfei e alguns vizinhos chegaram à porta dos fundos da loja de conveniência. Até então, ele havia completado uma missão geral de grau G e poderia sair do jogo a qualquer momento. Neste ponto, Anfei estava mais forte. Ele até se atreveu a xingar Genshin à distância antes de sair. Estão todos prontos? Não podemos permitir nenhum deslize. A Yimin Private Academy passou recentemente por mudanças estranhas e é muito perigosa. Estranhos parecem tê-lo invadido também. Então vamos apenas explorar o perímetro e se encontrarmos um aluno que esteja sozinho, trabalharemos juntos para resgatá-lo. Anfei precisava coletar informações dentro da escola. Quanto mais informações ele tinha, mais confiante ele se sentia para lidar com a escola. Respirando fundo, Anfei, carregando o choroso altar espiritual, e Lisa com a mochila de Big Head, parecia ameaçador enquanto suas silhuetas altas e baixas irradiavam uma aura desfavorável. Depois que todos estavam em suas posições designadas, Anfei e Lisa saíram correndo do beco da loja de conveniência, atravessaram a rua, mas assim que pisaram na escadaria para pedestres do portão da escola, ocorreu uma mudança repentina. O jogador número 0000 obteve uma carteira de trabalho de professor da Yimin Private Academy. Parabéns por entrar no mapa oculto, Yimin Private Academy. Lista de missões atualizada. Por favor, verifique. Ao ouvir a voz em sua mente, Anfei imediatamente se sentiu desconfortável. Ele tinha ouvido falar de mapas ocultos de Huang Ying, mas nunca esperava encontrar um, especialmente nessas circunstâncias. Olhando para o altar espiritual cheio de rachaduras em sua mão, Anfei tentou chamar Cry, mas Cry não parecia estar dentro do altar espiritual. Os mapas ocultos neste jogo são realmente colocados tão descaradamente nas ruas? Capítulo 149. 149.149 Não coma o que os outros lhe dão, solicitando votos mensais. 149. Capítulo 149. Não coma o que os outros lhe dão, solicitando votos mensais. 149. Capítulo 149. Não coma o que os outros lhe dão, solicitando votos mensais. Depois de completar tantas tarefas ocultas no edifício 1, Anfei de repente não achou tão difícil entender porque o mapa oculto foi colocado no meio da rua. Ele apertou o altar espiritual em sua mão, desejando poder tirar um fantasma dele, mas não houve nenhum som vindo de dentro do altar. Agachando-se lentamente, Anfei instintivamente encostou-se na parede próxima, inclinando-se para frente como se isso lhe desse uma maior sensação de segurança. Com a carteira de professor no bolso, no momento em que pisou na calçada do outro lado da rua, entrou no mapa oculto sem saber o que havia acontecido, e agora já estava na escola. Tirando a identidade do professor, Anfei descobriu que uma foto sua em preto e branco havia aparecido de alguma forma, possuindo uma estética misteriosa do submundo. Posso sair do jogo a qualquer momento agora, esse é meu maior trunfo, mas a principal prioridade é identificar minha localização primeiro, murmurou para si mesmo. Não ousando ficar no mesmo lugar por muito tempo, Anfei rapidamente se acalmou após o pânico inicial. A identificação do professor do atual chefe do edifício parecia ter sido adulterada, e Anfei, segurando esta identificação, foi transportado diretamente para um determinado local após entrar no mapa oculto. O velho chefe do edifício colocou todas as suas esperanças em mim. Ele certamente não me machucará. Essa identificação poderia estar me enviando diretamente para o local mais próximo de seus fragmentos de memória? Quanto mais Anfei pensava sobre isso, mais provável parecia. Embora as memórias do ex-chefe do edifício tenham sido destruídas, essas memórias pertenceram à mesma pessoa, compartilhando as mesmas obsessões e objetivos. No entanto, tudo isso dependia de partes dos fragmentos de memória do antigo chefe do edifício estarem realmente escondidos dentro da academia. Observando com cautela cada item ao seu redor, a cama simples de solteiro, a mesa de madeira pintada de amarelo, sobre a qual havia um livro de assinaturas, um saco de frutas e algumas canetas.
A sala era pequena, a parede estava coberta de relatórios de trabalho ao acaso e num canto, uma pilha desordenada de panelas elétricas e secadores de cabelo, todos cobertos de poeira. Abrindo a gaveta, tudo o que encontrou foram cartas de agradecimento fechadas. Parece que estou na sala do supervisor do dormitório da escola. Os fragmentos de memória do chefe do edifício poderiam estar escondidos neste dormitório? Anfei verificou o livro de login e encontrou algo estranho. Os nomes inscritos no primeiro e segundo andares eram todos de meninos, e os do terceiro e quarto andares eram de meninas. Existe apenas um dormitório nesta escola? Anfei pesquisou a academia privada Yimin na realidade, mas informações úteis eram escassas. Tudo o que ele sabia era que a escola era aparentemente uma academia privada, mas na verdade era de baixa qualidade educacional e muito desorganizada na gestão. Sem sair apressadamente da sala, Anfei agora tinha uma memória excepcionalmente aguçada. Ele leu repetidamente o livro de inscrições e memorizou aproximadamente os nomes dos alunos em cada sala. Largando o livro de assinaturas, ele olhou as cartas de agradecimento na gaveta. Para receber tantas cartas de agradecimento, esse supervisor de dormitório deve ser querido pelos alunos. Ele abriu o envelope e sua expressão mudou ao ler o conteúdo dentro. Escrito com um marcador vermelho em um lindo papel de carta de desenho animado estavam as palavras: "Vá morrer, vá morrer, vá morrer". A pessoa que escreveu essas palavras parecia ter pressionado com tanta força que a ponta da caneta perfurou o papel. Não havia assinatura na carta de agradecimento e Anfei abriu várias outras. As maldições nas cartas tornaram-se mais venenosas. A caligrafia não é exatamente a mesma, parecem ser de crianças diferentes enviadas ao supervisor do dormitório. Só de olhar para essas palavras, Anfei pôde sentir a malícia dos escritores. O que diabos o supervisor do dormitório fez com eles? Originalmente a cena parecia normal, até um pouco quente, mas agora tudo que Anfei sentia era um pavor arrepiante. Ele colocou a carta de volta e olhou para o saco de frutas sobre a mesa. Pegando uma banana e examinando-a de perto, Anfei notou um pequeno buraco de agulha no topo da banana. Ele descascou a banana e não viu nada de errado, mas quando quebrou a ponta da banana descobriu que havia uma agulha inserida dentro. A agulha estava alinhada com o topo e se alguém mordesse descuidadamente, a agulha poderia perfurar sua mandíbula superior. Isso é muito cruel. Com um formigamento no couro cabeludo, Anfei não ousou se mover precipitadamente. Ele sentou-se na cama de solteiro com um saco de frutas. Mas assim que sua mão tocou a cama, ele imediatamente se levantou novamente. Franzindo levemente a testa, Anfei percebeu que a colcha ainda mantinha um pouco de calor, como se alguém tivesse se deitado nesta cama há pouco tempo. Um escritório de administração residencial normal deveria ter chaves extras para todos os dormitórios, mas este quarto não tem nenhuma. Parece que alguém pegou as chaves e saiu há alguns minutos. Calculando o tempo, Anfei sentiu que a pessoa poderia retornar em breve. Ele caminhou silenciosamente até a janela e olhou para fora. Através das janelas do escritório da administração residencial, podia-se ver o corredor externo, escuro como breu e totalmente opressivo, sem ninguém por perto no momento. Há uma escada em cada lado do dormitório. No canto da escada esquerda, parece que há banheiros e locais para os alunos se lavarem. Anfei ainda estava observando quando de repente ouviu passos vindos do andar de cima. A governanta voltou? Os passos desciam a escada da direita com urgência. Anfei removeu a agulha da banana, abriu rapidamente a porta do escritório da administração residencial e correu em direção à escada esquerda. A banana foi descascada. A governanta com certeza vai saber que alguém entrou no quarto. Não é seguro me esconder no banheiro. Preciso encontrar uma maneira de sair deste prédio. Neste momento crítico, a mente de Anfei estava excepcionalmente clara. Ele havia planejado bem, mas os planos não conseguiam acompanhar as mudanças. Ao entrar na escada esquerda, outro conjunto de passos ecoou no corredor esquerdo. Os dois conjuntos de passos soaram diferentes. Os passos vindos do corredor direito eram firmes e fortes, como se indicassem às pessoas que estavam lá dentro que ele estava patrulhando. Os da esquerda eram muito leves, quase como se estivessem na ponta dos pés, e não podiam ser ouvidos a menos que estivessem bem próximos. Anfei ainda não estava pronto para revelar sua presença, mas agora era tarde demais para se esconder no banheiro. Os passos da direita ressoavam no corredor, aproximando-se cada vez mais de sua localização. Sem nenhum lugar seguro para se esconder, Anfei simplesmente se escondeu atrás da porta do corredor. Este dormitório, provavelmente por abrigar estudantes do sexo masculino e feminino em um prédio, tinha portas de segurança de madeira instaladas em cada corredor de andar para evitar que os alunos se movimentassem aleatoriamente pelos andares. À medida que os passos se aproximavam na escuridão total, Anfei estava escondido atrás da porta. Se alguém abrisse a porta de repente, ambas as partes poderiam morrer de medo. Prendendo a respiração, Anfei não se atreveu a sair do jogo neste local porque assim que saísse, reapareceria atrás da porta na próxima vez, e o risco era muito grande. Os passos firmes à direita desapareceram gradualmente quando a pessoa entrou no escritório da administração residencial. Os passos silenciosos no corredor esquerdo aproximaram-se cada vez mais de Anfei antes de desaparecerem ao lado dele. Essa pessoa parou bem ao meu lado? Anfei se escondeu atrás da porta e não se mexeu, e depois de um momento ouviu a voz de um menino. Estranho, a governanta não comeu frutas hoje? Capítulo 150, 150.153 crianças.
150. Capítulo 153 Crianças 150. Capítulo 153 Crianças. Vocês já ouviram falar do que aconteceu no dormitório 401? A voz de uma criança veio da cama número 3, a cabeça saindo das cobertas enquanto olhava para as outras camas do quarto. O que aconteceu? Só sei que vários dormitórios no quarto andar foram fechados e parece que não vão deixar ninguém morar lá. Uma voz de criança veio da cama número 2. Pessoas morreram em 401. Todas as 4 meninas na sala estão mortas. O garoto na cama número 3 baixou a voz. Os dormitórios adjacentes foram fechados por causa do 401. A escola não se atreve a divulgar a notícia e combinou uma história com o supervisor do dormitório e as meninas que moram nas proximidades. Por que eles precisam organizar uma história? O garoto da cama número 1 parecia muito tímido. Depois de falar, ele cobriu a cabeça com o cobertor. Se elas tivessem morrido normalmente, não haveria necessidade, mas a forma como aquelas 4 meninas morreram foi muito estranha. A voz da cama número 3 ficou cada vez mais baixa. Você já ouviu falar da história de fantasmas back-to-back? São 2 amigos muito próximos. Uma noite um sai e não volta, e o outro fica recebendo telefonemas falando de bons amigos, um atrás do outro. Mais tarde, ela descobre sua amiga pregada morta debaixo da cama. Eles estiveram lado a lado a noite toda. Você pode simplesmente dormir? Pare de contar essas histórias de fantasmas. O garoto debaixo das cobertas da cama número 1 encolheu-se ainda mais, claramente enojado com as histórias de fantasmas. Ignore-o, continue, disse o garoto da cama número 2, realmente atraído pela história da cama número 3. A primeira menina a morrer em 401 foi amarrada embaixo da cama número 1. Ela dormiu na cama número 1 e foi a primeira a morrer, mas supostamente foi a última a ser encontrada, disse o menino na cama número 3 em um tom sinistro. Meu Deus, isso significa que eles passaram a noite inteira com aquele cadáver? Eles não notaram algo debaixo da cama? Se fosse você, você teria notado? Você levanta as cobertas e verifica debaixo da cama todas as noites antes de dormir? Logo depois que a cama número 3 terminou de falar, sons farfalhantes vieram da cama número 1. O garoto que dormia ali parecia ter espiado debaixo da cama depois de sair de debaixo das cobertas. Acho que mesmo que ouvissem o som de sangue pingando, eles poderiam pensar que há um vazamento no cano de água. Afinal, a velha casa onde moro vaza o tempo todo, disse o garoto da cama número 2. Ele foi mais corajoso e muito curioso. Como as outras 3 garotas morreram? A segunda a morrer foi a menina da cama número 2. A morte dela foi a mais bizarra. De repente, ela se levantou da cama no meio da noite, como se estivesse sonâmbula, apenas ficou ali sentada. Então, pareceu que ela ouviu alguém chamando seu nome e saiu do dormitório descalça. Ela foi convocada por um espírito? Quem sabe, quando a menina da cama número 2 abriu a porta para sair, ela acordou a menina da cama número 3. Inicialmente a cama número 3 pensou que ela estava apenas indo ao banheiro. Mas depois de muito tempo, quando ela percebeu que a cama número 2 não havia retornado, ela se levantou e a encontrou no banheiro. O ritmo da criança na cama número 3 começou a diminuir. Os banheiros da nossa escola ficam todos na extrema esquerda. A sala 401 fica bem perto do banheiro. A garota da cama número 3 deu alguns passos e chegou à porta do banheiro. O banheiro era muito silencioso, sem barulho. Ela abriu lentamente a porta e viu a menina da cama número 2 com a cabeça debaixo da torneira, como se estivesse lavando o cabelo. A garota da cama número 3, por mais bondosa que fosse, pensou que a garota da cama número 2 era sonâmbula, então ela chamou suavemente o nome dela, mas a outra garota não respondeu nada. Sentindo-se confusa, ela foi até a garota da cama número 2. Quando ela colocou a mão no ombro da menina, ficou chocada ao descobrir que seu cabelo e ombro estavam molhados. Ela pensou que a cama número 2 tinha acabado de lavar o cabelo, mas então percebeu, do começo ao fim, que não tinha ouvido o som da torneira sendo aberta. Ela levou a mão lentamente ao rosto e um fedor de peixe a atingiu, e foi então que ela viu que sua mão estava coberta de sangue fresco. O garoto na cama número 3 fez uma longa pausa. Vamos, continue. O que aconteceu com a garota da cama número 3? O garoto da cama número 1 também estava ficando curioso. Ela estava com tanto medo que ficou boba, teve vontade de gritar, mas não saiu nenhum som. Ela tentou correr em direção à porta do banheiro, mas a garota da cama número 2 estava parada na porta com o rosto quase aberto. A garota da cama número 3 sentiu seu corpo ficar cada vez mais pesado, ela usou todas as suas forças para se esconder em uma baia. Ela trancou a porta do cubículo, seu coração batendo desordenadamente enquanto ela reunia suas últimas forças para pegar o celular e pedir ajuda. Antes que a ligação pudesse ser completada, ela sentiu a luz do celular ficando mais fraca, como se um par de mãos estivesse cobrindo seus próprios olhos. Ela olhou para cima e viu a garota da cama 2 agachada em seu ombro, observando-a rindo. A criança da cama 3 era perita em contar essas histórias, com uma narração vívida e evocativa. Uma história que não era muito assustadora por si só tornou-se arrepiante quando ele a contou. No dormitório 401, a garota que dormia na cama 4 foi subitamente acordada pela vibração de seu telefone. Acordada no meio da noite, ela atendeu a ligação com sono, apenas para ouvir o som de gotas de água caindo do outro lado da linha. Pensando que era um trote, ela estava prestes a desligar quando ouviu a voz da garota da cama 3.
Foi muito fraco, como se a incitasse a fugir rapidamente, mas em poucos segundos a voz desapareceu, deixando apenas as risadas das meninas do cama 2 e do cama 3. Eles pareciam ter encontrado algo hilário, apenas rindo sem parar. A menina do cama 4, já irritada por ter sido acordada, achou que era uma brincadeira e estava prestes a falar com a pessoa do outro lado da linha quando desligou repentinamente. Logo em seguida, a porta do dormitório 401 foi aberta. Na escuridão, 3 figuras rastejaram para dentro daqueles 3 beliches vazios. Baixou a voz do menino do quarto 3. E então o quê? Como a garota da cama 4 morreu? A cama 2 estava ficando mais curiosa. A garota da cama 4 pensou que eram suas colegas de quarto voltando e não prestou muita atenção, mas aos poucos percebeu que algo estava errado. Aquelas 3 figuras sombrias continuaram a observá-la como se algo nela fosse intrigante para eles. Ela não conseguia dormir, ficando cada vez mais frenética por dentro. Ela fingia virar as costas para aquelas figuras sombrias, escutando o que elas estavam dizendo. A voz do menino da cama 3 tornou-se mais assustadora. Mas o que a menina da cama 4 não esperava era que essas figuras contassem as experiências de suas colegas de quarto. Quanto mais ela ouvia, mais medo ela ficava. Ela estava claramente acordada, seu corpo tremendo sem parar, mas ela ainda cerrou os dentes e fingiu estar dormindo. Os cobertores foram retirados e as crianças do leito 3, leito 2 e leito 1 ficaram com apenas o branco dos olhos. Eles caminharam até as profundezas da sala. As 3 figuras sombrias que entraram no dormitório 401 estavam ao lado da cama 4, com os rostos enfiados no mosquiteiro. A garota na cama 4 estava presa como se estivesse oprimida por um fantasma, incapaz de se mover. Durante seu medo extremo, uma rima infantil muito estranha começou a tocar atrás dela. Quando a rima começou, a menina da cama 4 de repente sentiu uma dor intensa no estômago, como se tivesse desenvolvido um caso grave de gastroenterite. Os rostos das 3 crianças encostados no mosquiteiro, todos revelando sorrisos perturbadores, estenderam as mãos em direção à barriga da menina, começando a cantarolar uma cantiga infantil. Papai, olha mamãe, as mãozinhas do bebê são tão lindas. Papai, olha mamãe, veja, as mãozinhas do bebê não podem ser vistas. Papai e mamãe vêm e olham, as mãozinhas do bebê aparecem de novo. Anfei se escondeu atrás da porta de segurança no primeiro andar. Ele havia confirmado que havia outra pessoa ao lado dele. Enquanto eles estavam envolvidos em uma batalha de paciência, o grito de uma garota quebrou de repente o silêncio do quarto andar do dormitório. Capítulo 151, 151.151, você está roubando crianças agora. 151. Capítulo 151 Você está roubando crianças agora? 151. Capítulo 151 Você está roubando crianças agora? O grito repentino vindo do quarto andar assustou Anfei, e então ele ouviu a voz daquele garotinho no corredor. Por que aqueles 3 estão brincando de novo? Eu deveria ter deixado mamãe estrangular todos eles quando tive a chance. O garotinho murmurou baixinho antes de subir correndo. Enquanto o menino se aproximava, Anfei empurrou suavemente a porta de segurança e viu a figura do menino recuando. O garoto usava o uniforme da academia privada Yimin, mas era claramente grande demais para ele, pendendo desajeitadamente do corpo. Depois que o menino fugiu, a porta do quarto do gerente do dormitório vizinho se abriu e o som de passos pesados e medidos surgiu quando o gerente do dormitório pegou uma lanterna e também subiu as escadas. Pode ter havido uma fatalidade. Este lugar parece muito mais bagunçado do que a comunidade residencial da Felicidade. Anfei reuniu as informações que testemunhou. O garotinho na sala ao lado, deve ser ele quem colocou agulhas nas frutas. Aquelas cartas de agradecimento provavelmente também estão relacionadas a ele. Ele não pareceu surpreso quando o grito foi ouvido. Ele até mencionou, eles escaparam de novo. Parece que ele sabe quem são os assassinos. A partir das informações coletadas até agora, pelo menos 4 indivíduos dentro do prédio abrigam maldade e todos se conhecem. Assim que o gerente do dormitório saiu, Anfei saiu de trás da porta. Ele colocou o anel do proprietário de volta e subiu as escadas. Embora o prédio do dormitório tivesse apenas 4 andares, cada andar tinha muitos quartos. No entanto, todos os quartos estavam em silêncio mortal, desprovidos de qualquer som. Chegando furtivamente ao canto entre o terceiro e o quarto andar, Anfei podia ouvir ruídos vindos de cima. Eu só matei um. Por que há cadáveres por todo lado dentro do prédio agora? A voz de uma mulher de meia-idade veio do lado da porta de segurança do quarto andar, enquanto ela arrastava um cadáver feminino para fora do quarto 401. A barriga do cadáver estava extremamente enrugada, como se 2 camadas de pele estivessem grudadas, como se tudo dentro tivesse sido retirado. O gerente do dormitório era muito forte. Ela envolveu o cadáver feminino em um lençol e o carregou para baixo. Anfei reagiu rapidamente, recuando decisivamente para o corredor do terceiro andar. As chaves em seu bolso tilintavam, e a cada passo que o gerente do dormitório dava enquanto carregava o cadáver, um som fraco se seguia. Ela não entrou no corredor do terceiro andar, mas continuou descendo direto. Depois que o gerente do dormitório saiu, Anfei subiu para o quarto andar. A porta do quarto 401, perto do corredor esquerdo, está aberta, assim como a porta do banheiro ao lado. Alguém sofreu um incidente fatal enquanto ia ao banheiro no meio da noite? Para onde foram os colegas de quarto? Preparando-se, Anfei entrou na sala 401. À primeira vista, era apenas um dormitório comum, sem ninguém dentro. A pequena sala estava cheia de vários itens.
Não ousando demorar muito, Anfei correu em busca de algo útil. A garota que dormia na cama número. Meu nome era Kyutão. Debaixo do travesseiro, ela escondia uma coleção de poesias sobre o amor, das quais várias páginas haviam sido arrancadas. Essa garota parecia estar em um relacionamento romântico, escrevendo palavras um tanto sedutoras no verso em branco de seu livro de redação. Livro de ensaios? Ela não tem medo que a professora veja? Ou ela está deliberadamente querendo que o professor de artes linguísticas veja? Com tempo limitado, Anfei voltou sua atenção para Kamano. 2. O livro aberto trazia o nome da garota da Kamano. 2. E o Injin. Ávida fã de celebridades, ela parecia vir de uma família abastada. As roupas jogadas em sua cama eram visivelmente mais sofisticadas do que as de suas colegas de quarto. A garota da Kamano. 3 foi nomeado Wang Hui. Ela tinha 2 pares de tênis esportivos ao lado da cama e um pedido de licença do time esportivo da escola na mochila. Ela parecia estar planejando um futuro nos esportes. Finalmente, Anfei se aproximou da Kamano. 4 E ao levantar o mosquiteiro, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. O lençol estava amassado e o edredom desarrumado, sugerindo que algo terrível havia acontecido aqui recentemente. A garota que o gerente do dormitório acabou de executar é aquela que dormia na cama no 4. Mas por que ela acabaria assim? Não há feridas em seu estômago, mas suas entranhas parecem ter sido completamente esvaziadas. O fantasma poderia estar nesta sala? Virando-se para olhar em volta, Anfei não teve a chance de inspecionar adequadamente quando ouviu mais uma vez a voz do garoto no corredor. Eu tinha tudo planejado, porque vocês 3 tiveram que vir e bagunçar as coisas. Faremos o que tivermos vontade de fazer. Você realmente acha que é o chefe aqui? Pare de discutir, todos eles vão morrer de qualquer maneira. As vozes lá fora estavam se aproximando e Anfei sabia que não teria tempo suficiente para sair. Ele olhou para a esquerda e para a direita e então, levantando o lençol, escondeu-se debaixo da cama no 4. Prendendo a respiração, o olhar de Anfei mudou para a porta, mas ele começou a suar frio antes mesmo de virar totalmente a cabeça. Ele viu o rosto de uma mulher embaixo da cama no 1. Com cabelos pretos caindo em cascata até o chão, a mulher estava amarrada sob a cabeceira da cama, os olhos bem abertos, como se tivesse morrido sem fechar os olhos. Cerrando os dentes, foi apenas o autocontrole feroz de Anfei que o impediu de emitir qualquer som. Um momento depois, alguém entrou no dormitório 401 para meninas. A pessoa usava um par de tênis branco limpo e sentou-se na cama número 1. Agora que todas as 4 meninas deste dormitório foram mortas, o segredo da professora Ma nunca será divulgado. Ele realmente é uma fera. Aceitar a confissão de Kyutão foi uma coisa, mas ele não parou por aí. Ele até foi atrás de Xuxia. Eu realmente quero matar a professora Ma. Calem suas bocas imundas, vocês 3. Esse é o nosso pai. A voz do menino de repente ficou mais alta, ainda mais uma pessoa que conhece o segredo. Quando o papai atraiu Xuxia para a academia, alguém se escondeu atrás do equipamento e depois escapou pela janela da academia. Com tanta gente na escola, quem sabe quem é o bisbilhoteiro? Não podemos simplesmente matar todos na escola para proteger a professora Ma, podemos? Matar todos na escola é difícil, mas e se mudarmos nossa abordagem e matarmos a professora Ma? Você pode matá-lo? Vocês 3 calem a boca. O menino disse asperamente, eu cuidarei de tudo de agora em diante. Por que nós 3 deveríamos ouvir você? Dos quadrigêmeos, só você sobreviveu. Você sugou toda a vitalidade e nos deixou 3 natimortos, e agora quer que a gente ouça você? Acredite ou não, vou matar você também. Vocês 3 estão me ameaçando? O garoto ficou um pouco irritado, mas não se tornou hostil. Meu poder por si só não é suficiente. Tudo bem, vou te dar todos os itens antigos que encontrei na escola. Eles ainda têm o cheiro que você gosta. Então o que você quer que nós 3 façamos? As outras 3 vozes claramente se animaram. Deixe meu corpo e fique aqui no dormitório 401, não vá a lugar nenhum. Disse o menino enquanto abria o zíper de sua mochila. Se você concordar, tudo nesta mochila será seu. Quando a mochila foi aberta, a temperatura no dormitório despencou e Anfei sentiu o anel em sua mão esfriar também. No entanto, para surpresa de Anfei, a frieza do ringue foi acompanhada por uma leve sensação de formigamento. Ele olhou para o dedo e viu a pequena sombra negra que Shukin vinha alimentando. Estava deitado no ringue, aparentemente aproveitando o frescor que emanava dele. Essa coisinha entrou no mapa oculto comigo? Crai e Li Zai, sem o passe da academia privada Yimin, foram mantidos fora da escola, mas a barreira da academia parecia ser dirigida apenas contra fantasmas ferozes e rancores. A pequena coisa que Shukin nutriu não pertencia nem ao fantasma e ao monstro, nem à vida. Era muito especial, sua existência parecia explorar alguma lacuna. Desejando objetos que exalavam energia negra para fora, a sombra negra em seu dedo projetava uma sensação de fome. Anfei podia sentir a emoção, mas estava impotente para agir agora. Certa vez, ele obteve informações de uma estudante que encontrou a comunidade residencial da felicidade de que havia um estudante fantasma aterrorizante dentro da academia privada de Yimin que havia mudado a academia privada de Yimin. Anfei suspeitou que o menino sentado na cama número. Eu poderia ser aquele aluno fantasma muito especial da Yimin Private Academy. Ele precisava ter cuidado e se realmente tivesse que fazer algum movimento, esperaria até que o menino fosse embora. O menino sentado na cama número. Concluí a transação com as outras 3 vozes, deixei a mochila para trás e saí da sala 401.
Depois que ele saiu, 3 aparições do tamanho de crianças surgiram na sala. Eles mantiveram o contorno de crianças e começaram a brigar pelos objetos da mochila. Aquele garoto instruindo os 3 fetos fantasmas a guardarem a sala 401 indefinidamente é uma desvantagem para mim. Se eu continuar me escondendo aqui, será apenas uma questão de tempo até que eles me descubram. Anfei não faria logoff a menos que fosse absolutamente necessário. Devo sair correndo da sala e encontrar um lugar para fazer logoff, para que na próxima vez que eu entrar no jogo seja seguro. Com os músculos tensos, Anfei observou a sala, procurando uma oportunidade, quando de repente um velho par de óculos caiu no chão. As 3 sombras negras estavam lutando pelo conteúdo da mochila e acidentalmente deixaram cair um par de óculos. Os óculos pareciam muito velhos, manchados de sangue e exalando uma espessa aura de malevolência. Que tal dividirmos isso de 3 maneiras? Mutar. Eu concordo, disse uma das sombras enquanto se abaixava. Estendeu a mão para pegar os óculos, mas de repente pareceu sentir que algo estava errado. Lentamente virou a cabeça para olhar embaixo da cama no 4, e havia o rosto de um homem observando. Toque nos segredos profundos da alma. Usando toda a sua força, Anfei chutou a sombra negra. Ele transformou a habilidade de tocar os segredos profundos da alma em um ataque aos segredos profundos da alma. Anfei não teve escolha. Tendo jogado o jogo até agora, ele coletou um monte de habilidades passivas. Agora, para lidar com fantasmas, ele tinha que usar suas habilidades de suporte como se fossem ofensivas. Virando a cabeceira da cama, Anfei pegou a mochila das mãos da sombra, enquanto os fios nas pontas dos dedos se enrolavam nos óculos no chão. Antes que as 3 sombras fantasmas infantis pudessem reagir, ele já estava segurando a mochila e correu para longe. Capítulo 152, 152.152 eventos Kaidan fabricados por pessoas. 152. Capítulo 152 Eventos Kaidan fabricados por pessoas. 152. Capítulo 152 Eventos Kaidan fabricados por pessoas executadas. Pegar aquele grande saco de coisas já era uma pontuação importante. Anfei não olhou para trás enquanto saía correndo do dormitório feminino 401. Os 3 pequenos fantasmas no quarto nunca poderiam ter sonhado que um homem estava escondido debaixo da cama, muito menos que o homem iria roubar a mochila de uma criança. Envoltas em energia rancorosa e cheias de malevolência, as sombras fantasmagóricas nunca foram tão provocadas. Eles soltaram um grito agudo e, após um breve momento de confusão, perseguiram Anfei, totalmente histérico. Agarrando a mochila com força, Anfei correu pelo corredor. Enquanto corria, ele enfiou a mão na mochila, começando a usar a função de identificação do sistema. Atenção, jogador 0000. Você descobriu com sucesso um item de nível G. Livro da biblioteca não devolvido. Livro da biblioteca não devolvido. Envolto em rancor e desespero. Diz a lenda que antes de uma garota na biblioteca ser morta, ela estava lendo este livro. Se você pegar emprestado e levar para casa, ela o seguirá até lá. Você descobriu com sucesso um item de nível G. Fita de câmera de segurança. Fita de câmera de segurança, envolta em rancor e desespero. Esta fita de vídeo registra algo extremamente importante, incluindo a cena de sua morte. Você descobriu com sucesso um item de nível G. Uniforme escolar vermelho. Uniforme escolar vermelho, envolto em rancor e desespero. No armário do vestiário está um uniforme escolar vermelho. Quando houver apenas uma pessoa no vestiário, o uniforme aparecerá silenciosamente. Anfei escondeu tudo que cabia na barra de itens e no que não cabia, ele não foi mesquinho, permitindo que a sombra em seu dedo o absorvesse. Qualquer coisa que não pudesse ser armazenada na barra de itens teria que ser descartada após ele sair. Para minimizar o desperdício, Anfei foi ainda mais generoso do que Shukin, deixando a sombra penetrar na mochila para sugar vorazmente a energia escura e a energia do rancor desses itens antigos. Inicialmente reduzida a um mero fio, a sombra, em banquete contínuo, começou a inchar. Ela se contorceu como uma cobra negra dentro da mochila. Coma mais. Porque você não encontrará esta loja depois de passar por esta vila. Para ganhar o máximo de tempo possível para a sombra, Anfei correu como se sua vida dependesse disso. Essas 3 crianças fantasmas não se dão bem com a segurança do dormitório. Seria ótimo se eu pudesse provocar alguns problemas entre eles. Anfei colocou os itens com a energia escura mais pesada na barra de itens. O resíduo restante de energia escura em outros itens foi todo devorado pela sombra. Em outras palavras, tudo que restava na mochila agora era uma pilha de lixo. Chegando ao primeiro andar, Anfei nem hesitou antes de atirar a mochila roubada na janela de segurança do dormitório. Colidir. Cacos de vidro voaram em todas as direções e os pequenos itens da mochila se espalharam dentro do escritório de segurança. As portas do dormitório estão trancadas, não consigo sair. Há 3 crianças fantasmas me perseguindo, e se elas se separassem para me bloquear, não teria chance de escapar. Se eu sair na frente deles, também revelarei meu trunfo de que posso sair do jogo, então a escolha mais sábia agora é encontrar um local mais escondido para sair. Depois de jogar a mochila fora, Anfei, sem qualquer hesitação, entrou no banheiro próximo. Passos se aproximaram. As 3 crianças fantasmas não eram estúpidas. 2 correram para a sala de segurança para pegar a mochila e um entrou silenciosamente no banheiro para verificar. Quando o anel do proprietário esfriou, Anfei, que estava escondido na barraca número 1, decidiu sair. O sangue desceu e a consciência de Anfei se separou do jogo. Ele tirou o capacete de jogo e pegou um copo de água fria da mesa, engolindo. Robe e corra, que emoção!
Colocando o copo na mesa, Anfei vestiu um casaco, abriu o computador e rapidamente anotou vários nomes. Kama não. 1. Kyutão Kamano. 2. Yuinjin Kamano. 3. Wang Hui Kamano. 4. Xuxia, Professor Ma. Depois de uma longa busca por informações, ele finalmente fez uma descoberta. A sala 401 da Yimin Private Academy para meninas realmente existia na realidade, e os nomes das 4 meninas também combinavam. Entre eles, a garota da Kamano. 4 era Xuxia, ela era a garota cujo rosto foi marcado por ginseng, e seu namorado era o delinquente que cometeu suicídio na academia privada de Yimin. Ver capítulo 133. Antes do fechamento da academia Yimin, havia apenas um professor com o sobrenome Ma em toda a escola. Ele era Ma Manjian, o professor de língua chinesa da classe 1, de Kyuton from Bedno. Eu era uma aluna da classe 1. Sua aula estava escrita em seu livro de redação, e ela também deixou uma mensagem para Ma Manjian no verso de seu livro de redação. A pobre criança provavelmente não percebeu que estava sendo enganada por Ma Manjian. À medida que continuava a cavar mais fundo, Anfei descobriu algo ainda mais chocante. Ma Manjian realmente teve um filho, seu nome era Mabo, que há muitos anos foi diagnosticado com transtorno de dupla personalidade, possuindo 4 personalidades. Tudo combinava com o jogo, onde no jogo o filho de Ma Manjian era possuído por 3 crianças fantasmas, junto com a consciência principal, somavam 4 personalidades. Agora parece que tudo está interligado. Aquela velha fera, Ma Manjian, era professor da turma, mas tinha um relacionamento inadequado com um aluno, Kyutão, de sua turma. Além disso, parece que ele também enganou Xuxia, do Bedno. 4 para o ginásio. Ele fez algo muito ruim, mas foi presenciado por outro aluno que estava escondido no ginásio. Para manter o segredo, ele e o filho queriam localizar e silenciar aquele aluno. Anfei olhou atentamente para a tela do computador, pensamento surgindo em sua mente. Ele registrou todas as informações que encontrou na internet, depois arrancou da parede as fotos do quebra-cabeça do corpo humano e começou a postar coisas novas na parede. Na realidade, houve 4 mortes na escola secundária Yimin. A primeira vítima foi um guarda de segurança. Esta pessoa parece não ter nenhuma ligação com Ma Manjian no momento. A segunda vítima foi a professora de ginseng, uma professora que acabará de ingressar na escola há pouco tempo. Seu nome era Liu Lina e ela era esposa de Ma Manjian. A terceira vítima era um delinquente. Esse delinquente era um namorado de Xuxia e Xuxia foi atraído para a academia pelo professor Ma. A última vítima foi Ginseng. À primeira vista, Ginseng parecia não ter nada a ver com todo o incidente. Mas por que ele foi morto? Foi ele quem se escondeu no ginásio e acidentalmente viu o segredo de Ma Manjian? Anfei especulou que todas as mortes na academia privada Yimin não foram suicídios, mas foram causadas por Ma Manjian e seu filho. Algo ainda não está certo. Continuando sua investigação ao longo da linha do tempo, Anfei descobriu que as coisas não eram tão simples. Ele acidentalmente encontrou uma notícia. Muito depois do fechamento da academia privada Yimin, as 4 garotas da sala 401 foram assassinadas sucessivamente. Tudo parecia uma maldição de um Kaidan. Porém, mais tarde, a polícia confirmou que o assassino era filho de Ma Manjian, Mabo. Parecia que Mabo já estava ciente de seu destino há muito tempo, pois cometeu suicídio em casa com medo de seus crimes. Quase todos os envolvidos no assunto foram mortos, restando apenas Ma Manjian impune. O céu estava clareando lá fora. Com um palpite geral em mente, Anfei imediatamente pegou seu celular e ligou para Li Shue. Depois de alguns sinais de ocupado, a voz de Li Shue veio pelo telefone. Ela parecia ainda tonta de sono. Li Shue, você poderia me levar para ver seu professor hoje? Tem um caso que quero discutir com ele com mais detalhes. O caso do quebra-cabeça do corpo humano já foi entregue à equipe de investigação criminal. Meu professor não está mais envolvido, está quase aposentado. É outro caso relacionado à Yimin Private Academy. Academia privada Yimin? Li Shue estava totalmente acordado agora. A saúde do meu professor está ruim. Ele precisa de tratamento regular. Vou levá-lo para vê-lo esta tarde. Tudo bem, obrigado pelo problema. Depois de desligar, Anfei adormeceu rapidamente na cama. Capítulo 153, 153.153 O entendimento tácito entre Anfei e a polícia. 153. Capítulo 153. O entendimento tácito entre Anfei e a polícia. 153. Capítulo 153. O entendimento tácito entre Anfei e a polícia. Você é um ator? É realmente apropriado procurar a polícia todos os dias? Os paparazzi não vão inventar histórias sobre você? Li Shue andava de moto, com Anfei sentado atrás dela. Não se preocupe, estou bastante familiarizado com os paparazzi. Em seguida, pretendo transformá-los em informantes. Uma estrela transformando paparazzi em informantes? Você realmente se atreve a sonhar. Li Shue dirigiu ferozmente, acelerando. A indústria do entretenimento é complexa. Acho que é melhor você se conter. Eu não tinha escolha antes, mas agora só quero ser um ator de verdade. Se essas pessoas da indústria se atreverem a me enganar, virarei a mesa para eles e depois irei me juntar a vocês na polícia de Xinyu. Anfei perguntou seriamente a Li Shue. As pessoas com histórico de atos heróicos ganham pontos extras durante o recrutamento policial? Eles deveriam considerar isso. Existe um limite para os pontos extras? Um limite?
Pouco depois das 11 da manhã, Li Shue levou Anfei à delegacia do distrito da Cidade Velha. Originalmente o professor de Li Shue ainda estava no hospital, mas quando soube que Anfei queria conhecê-lo, ele imediatamente mudou o local do encontro, sentindo que Anfei não deveria chegar perto do hospital agora. Ao entrar na delegacia do distrito Cidade Velha, o idoso já havia chegado cedo, não gostando de fazer com que os outros esperassem por ele. Sobre o que você quer falar comigo? O velho estava ao lado da mesa de estatura ereta, sem parecer nem um pouco doente. Velho, sua polícia já investigou alguém? Anfei não fez rodeios e perguntou imediatamente. Quem? Ma Manjian. Depois que Anfei mencionou esse nome, o escritório ficou em silêncio. Sem responder imediatamente, o velho lançou um olhar estranho para Anfei e surpreendentemente mostrou um sorriso raro. De onde você tirou esse nome? Eu encontrei online. Anfei falou toda a sua conjectura, acreditando que Ma Manjian teve um caso com Xu Xia, então, na tentativa de manter o segredo, sem conseguir intimidá-la, cometeu assassinato. Ele também suspeitava que a primeira criança escondida na academia fosse Jin Seng. Se ele não tivesse aprendido algumas informações no mundo profundo, ele não poderia ter formado uma cadeia de conjecturas tão completa, mas o professor de Li Shue não sabia da existência do mundo profundo. Do ponto de vista do velho, Anfei, tendo deduzido tal possibilidade apenas a partir de algumas informações fragmentadas online, foi simplesmente um prodígio na investigação. Depois de ouvir Anfei, a admiração encheu os olhos do velho. É bastante impressionante que você possa deduzir tudo isso sozinho. Vocês também estão observando ele? A surpresa no coração de Anfei não foi menor que a da polícia, pelo comportamento do velho. Parecia que eles sabiam há muito tempo sobre Ma Manjian. 2 dias atrás, extraímos algumas informações de Meng Tian e depois conduzimos uma nova investigação completa da academia privada Yimin. Infelizmente Ma Manjian desapareceu e atualmente estamos rastreando seu paradeiro em segredo. O velho sentou-se e gesticulou para que Anfei se sentasse ao lado dele. Revisitamos os registros antigos e parece que Ma Manjian tinha muitas identidades. Sua última aparição sob essa identidade foi no funeral de seu pai. A propósito, o pai dele foi o fundador da Yimin Private Academy. O pai dele era o diretor? O pai de Ma Manjian era empresário e filantropo. Inicialmente eles construíram a escola na periferia para facilitar a educação das crianças próximas, mas gradualmente isso foi distorcido. O professor de Li Shue compartilhou algumas das coisas que sabia com Anfei. A polícia já havia estabelecido que havia alguma ligação entre todas as vítimas da Yimin Private Academy. No entanto, eles acreditavam que a ligação entre as vítimas não era Ma Manjian, mas Jin Seng. Ele foi a última vítima antes do fechamento da Yimin Private Academy e foi o ponto de viragem de todo o incidente. Anfei estava pensando no caso da perspectiva de Ma Manjian, mas o professor de Li Shue estava considerando isso da perspectiva da borboleta. A borboleta gostava de brincar com a natureza humana, levando a bondade à loucura. Entre as vítimas, a que melhor se enquadrava nos critérios da borboleta era Jin Seng. O professor de Li Shue até adivinhou com ousadia que todos os casos na Yimin Private Academy se originaram de Jin Seng. A primeira pessoa alvo da borboleta foi Jin Seng. A borboleta apresentou descaradamente a malícia do mundo a Jin Seng, envolvendo o passo a passo no mal circundante. Anfei conjecturou que Jin Seng era o primeiro aluno escondido no ginásio, e o professor de Li Shue teorizou ainda que poderia ter sido a atração deliberada da borboleta, permitindo-lhe ver em primeira mão como era o professor Ma em particular. Jin Seng pensou em procurar ajuda, mas as palavras que ele falou inicialmente não foram acreditadas por ninguém. No momento em que havia pessoas dispostas a acreditar nele, aqueles que acreditaram nele foram sucessivamente mortos e, eventualmente, Jin Seng foi levado à morte. Talvez a morte de Jin Seng não fosse o resultado que Butterfly desejava, pois teria preferido que Jin Seng abraçasse a malícia. Infelizmente, Jin Seng escolheu resolutamente a morte. A polícia especulou assim, mas precisava de provas para prosseguir com o caso e, no momento, não conseguiu confirmar por que Jin Seng foi alvo de Butterfly. Através de sua investigação, eles sentiram que Jin Seng era apenas uma criança comum e de bom coração, com sua única característica notável sendo o gosto por histórias de fantasmas, e isso era tudo. Desde a morte de Jin Seng, a polícia não conseguiu descobrir o que ele realmente pensava das outras pessoas. No entanto, foi diferente para Anfei. Ele suspeitava que Jin Seng estava atualmente na Yimin Private Academy e teve a oportunidade de se aproximar de Jin Seng, de ter uma boa conversa com ele e talvez até de se tornar amigo de Jin Seng. Anfei tinha uma vantagem que a polícia não possuía. Depois de ouvir a análise do professor Li Shue, ele entendeu imediatamente o que precisava fazer. Na verdade, a cooperação entre Anfei e a polícia já se tornará bastante tácita. No Deep World, através do GRUD, ele viu as imagens de memória restantes do falecido, depois usou essas imagens de memória para juntar uma verdade, oferecendo à polícia um amplo direcionamento para a solução do caso. A subsequente recolha meticulosa de provas e detenções exigiu uma enorme quantidade de mão de obra e recursos. Essas tarefas foram entregues à polícia. Ambas as partes se complementaram, uma prendendo Butterfly e os suspeitos na realidade, e a outra trazendo consolo e redenção aos falecidos no Deep World. Anfei tinha uma memória fantástica.
O mais velho só teve que mencionar as coisas uma vez e se lembrou de todos os pontos-chave, pronto para tentar encontrar ginseng na escola do Deepwood naquela mesma noite. Velho senhor, ter essa conversa com você realmente abriu minha mente. Anfei estava focado nos detalhes, mas faltava-lhe a visão geral do professor Li Shue, afinal, ele era apenas um ator. Também gosto muito de conversar com você. O mais velho olhou para Anfei com uma expressão gentil. Estou muito feliz por ter conhecido um jovem como você, mas espero que você me prometa uma coisa. O que é? Sugiro que você escolha uma profissão mais feliz. Eu sei que você é um grande ator, possuindo um talento que um bom policial deveria ter, mas nenhuma dessas profissões pode realmente ajudá-lo a recuperar seu sorriso. O professor Li Shue pareceu perceber o que Anfei estava pensando. Como ator, você pode retratar o sorriso dos outros, mas não pode retratar o seu próprio. Como policial, você verá muitos males, e esses males pesarão sobre você, impedindo de respirar livremente. A essa altura, não seria apenas o seu sorriso que você perderia. As palavras sinceras do professor Li Shue aqueceram o coração de Anfei, mas infelizmente ele não teve outra opção. Estou ciente disso, mas agora não quero recuar. Devo capturar Butterfly. Anfei falou com determinação excepcional. Ele realmente não tinha saída, já que a caixa preta que Butterfly procurava estava em sua mente, e o relacionamento deles era de natureza eterna e eterna. Um velho e um jovem, dois indivíduos com identidades, idades e profissões diferentes. Conversaram muito no escritório até que um hospital ligou e o professor Li Shue teve que sair, acompanhado por outro policial. Vendo quão absorto seu professor e Anfei estavam, Li Shue achou incrível. Sua professora não conversava com ninguém há muito tempo. Depois de conversar com o idoso, os pensamentos de Anfei foram abertos e muitas de suas especulações foram confirmadas pela polícia. Agora, Anfei havia formado um plano em sua mente. Na Yimin Private Academy, os assassinatos foram cometidos por Mamanjian e seu filho, sendo as vítimas um guarda de segurança, bandidos e a esposa de Mamanjian. Anfei precisava encontrar as outras vítimas rapidamente e resgatar todas elas. Saindo da delegacia, Anfei estava prestes a voltar para casa quando seu celular tocou. O diretor Jian estava ligando. Diretor, há algo errado? Amanhã à noite às 8, Twin Flowers estreia em todas as plataformas. Alugamos um local e estamos nos preparando para nos reunir para assistir à estreia. Tão cedo? Desistimos de uma estreia offline. Estamos nos concentrando na transmissão online e amanhã à noite determinará a vida ou a morte. Com o desenvolvimento da era, os filmes em rede online e os cinemas offline se ramificaram em duas cadeias industriais diferentes. Os filmes online em rede são convenientes e rápidos e não são mais sinônimo de trabalho de má qualidade. Os cinemas offline levam a experiência audiovisual ao extremo, e você só consegue apreciar o impacto depois de assisti-lo. Twin Flowers, que Anfei e outros criaram, focava na narrativa e era um filme de baixo orçamento, não exigindo muito de efeitos especiais, tornando o streaming online de plataforma completa a abordagem mais econômica. Com certeza irei amanhã à noite. Anfei estava um tanto animado internamente, afinal, esta era a primeira vez que ele desempenhava um papel de liderança. Bom, ao ouvir que Anfei estava disposto a se reunir para assistir, o diretor Jian ficou ainda mais animado do que Anfei. A propósito, tenho um amigo que quer conhecer você. Ele é um diretor de filmes de terror bastante conhecido e também virá assistir conosco amanhã. O diretor Jian gentilmente quis apresentar sua rede a Anfei, esperando que Anfei pudesse prosseguir de forma mais constante e mais longe. Capítulo 154. 154.154 O que há na jarra. 154. Capítulo 154. O que há na jarra. 154. Capítulo 154. O que há na jarra? Um conhecido diretor de filmes de terror? Anfei hesitou por um momento. Diretor Jian, na verdade ainda quero evoluir para a comédia. Prefiro ver o sorriso de todos a deixá-los emocionados e com medo. Eu sei que você gosta de ver o sorriso de todos, e todos também querem ver o seu sorriso. No entanto, nesta fase, sugiro que é melhor você se limitar aos filmes de terror. Depois de ganhar dinheiro suficiente e não precisar se preocupar com despesas de subsistência, você poderá tentar mais tipos de peças, destacou o diretor Jian sem rodeios. Agir naturalmente? Anfei tocou seu rosto. Ok, terei uma boa conversa com ele amanhã. Depois de desligar o telefone, Anfei ainda não conseguia se acalmar por dentro. Seu primeiro filme estrelado estava prestes a ser lançado e ele estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso. Mesmo que seja apenas para ver o filme de amanhã, devo sobreviver naquela escola esta noite. Depois de comer algo casualmente, Anfei localizou Li Shue e por meio de persistentes reclamações e persuasões, aprendeu algumas novas habilidades de combate com ela. Essas técnicas eram descomplicadas, mas simples e mortais. Algumas das técnicas de aplicação de força não puderam ser encontradas online. Eles foram inteiramente resumidos por Li Shue com base em sua própria experiência de combate, o que ajudou muito Anfei. Se Anfei só tivesse dominado a luta básica antes, ele agora estava genuinamente se desenvolvendo na direção do combate profissional. Às 3 da tarde, Anfei voltou para casa. Depois de tomar banho, ele começou a folhear livros relacionados à educação e depois assistiu a muitos vídeos e ensinamentos de professores da linha de frente. Ele realmente mergulhou no papel de professor, dando-se continuamente sugestões mentais.
Afável, inclusivo, paciente e respeitoso, devo tratar todas as crianças igualmente, fazendo com que me vejam como uma figura paterna. Anfei praticou ao lado dos professores nos vídeos até o anoitecer. Fechando as cortinas, Anfei ficou em frente à parede e memorizou todas as informações relacionadas à academia privada Yimin. Com o passar do tempo, o layout do banheiro do dormitório surgiu na mente de Anfei. Ele respirou fundo e colocou o capacete de jogo. Uma maré vermelho-sangue desceu, atacando furiosamente a cidade, e em meio a um mar de sangue, Anfei abriu os olhos. Um leve cheiro desagradável passou por seu nariz, mas Anfei ainda estava dentro do banheiro do térreo, que estava muito silencioso ao seu redor. Com as pontas dos dedos frias do anel do proprietário, Anfei gentilmente empurrou a porta do box e tirou o uniforme escolar vermelho obtido anteriormente de sua barra de itens. Assim que o uniforme escolar energizado pela escuridão foi retirado, a escuridão no canto começou a se contorcer como se uma cobra negra estivesse saindo de lá. Você escondeu muito bem. O animal de estimação de Shukin era muito hábil em se esconder, capaz de enganar até mesmo as entidades indizíveis, muito menos os fantasmas e monstros da escola. No entanto, em comparação com a sua capacidade de ocultação, as suas outras habilidades não eram tão notáveis. A cobra negra que rastejou para fora do canto subiu no uniforme escolar vermelho, engolindo a energia escura e a energia do rancor de dentro, e seu corpo começou a inchar lentamente. A habilidade do garotinho é devorar, mas ele é muito pequeno agora e não consegue engolir nada substancial. Anfei percebeu que aqueles itens contendo energia escura não eram de muita utilidade para ele. Seria melhor alimentar o animal de estimação de Shukin com todos eles. Se pudesse se recuperar rapidamente, Anfei também teria alguma capacidade de autoproteção. Permitindo que a cobra negra se alimentasse da energia escura do uniforme escolar, Anfei moveu-se silenciosamente até a entrada do banheiro. Os fragmentos de vidro no chão foram limpos e a janela quebrada foi substituída por uma nova. A única diferença em relação à noite anterior foi uma placa adicional na porta do superintendente. Proibido ultrapassar. O altar espiritual que Anfei inicialmente deixou debaixo da cama foi encontrado pelo superintendente e jogado sob uma pilha de aparelhos elétricos de alta potência confiscados. Ontem à noite, 4 meninas morreram no prédio, mas parecia que nada tinha acontecido e a porta do apartamento ainda estava trancada. O superintendente não estava na sala, e Anfei queria entrar na sala para recuperar o choroso altar espiritual e simultaneamente verificar se havia chaves extras para os quartos. Ele tinha acabado de empurrar a porta para entrar na sala do superintendente quando ouviu uma porta se abrir no meio do corredor do primeiro andar. Escondido atrás da porta, espiando secretamente, Anfei viu um garoto de 16 ou 17 anos se abaixando e se esgueirando em direção à sala do superintendente. Inicialmente a distância era muito grande e Anfei não conseguia ver com clareza, mas quando o menino se aproximou, Anfei o reconheceu imediatamente. Esse menino era o bandido da academia privada de Yimin que se suicidou pulando de um prédio, esquelético, rosto quadrado, olhos grandes, cabelo meio amarelo e meio preto e um braço tatuado com um caractere de ódio. Como ele entrou no prédio do dormitório? A vítima estava se aproximando e como Anfei o encontrou naturalmente não o deixou ir. Enquanto o estudante estava encostado na janela do supervisor do dormitório e espiando lentamente para dentro, Anfei também colocou a cabeça para fora. Seus olhos se encontraram, assustando o estudante. SHHH. Não fale. Anfei, enquanto o outro garoto recuava, agarrou-o pelo colarinho com uma das mãos e cobriu sua boca com a outra, demonstrando a desenvoltura de alguém experiente no assunto. Depois que o estudante se acalmou, Anfei lentamente soltou suas mãos. O supervisor do dormitório? Por que há alguém novo? Este lugar não é seguro. Vamos para o dormitório de onde você acabou de sair para conversar. Anfei colocou o altar espiritual de Krai em uma panela elétrica, cobriu-o com a tampa e carregou a panela para fora do quarto do supervisor do dormitório. Voltaram para o quarto 104 no meio do corredor e fecharam a porta. Só então Anfei deu um suspiro de alívio. Por que você tem a chave deste dormitório? Anfei perguntou ao estudante, colocando a panela elétrica contendo o altar espiritual debaixo da cama. Eu sou um estudante aqui, claro que tenho a chave deste lugar. O estudante respondeu desafiadoramente. Você é Zhang Guanxin, 17 anos. Há um ano, você inexplicavelmente abandonou a escola e começou a andar com bandidos locais, até mesmo se autodenominando Wild Dog. Anfei memorizou todos os detalhes da vítima. Eu conheço você muito bem, então espero que você pare de mentir agora. O estudante ficou surpreso com o fato de Anfei saber tanto. Ele encolheu o pescoço, parecendo um pouco desconfortável. Diga-me, como você entrou no prédio do dormitório? O que você está fazendo aqui? Por que você tem a chave deste quarto? A expressão de Anfei não era muito severa, mas ainda transmitia uma presença autoritária. O que isso importa para você? O estudante olhou para Anfei, aparentemente não gostando de adultos. Algumas coisas aconteceram nesta escola. Sou professor novo e é meu dever garantir a segurança de todos os alunos, inclusive daqueles que estudaram aqui. Anfei disse claramente, também sinalizando seu desejo de proteger o estudante à sua frente. Você é um professor novo? O estudante finalmente ergueu os olhos, hesitando enquanto falava. Eu morava neste dormitório e a chave é daquela época. Não estou aqui para roubar nada, só ocasionalmente quero voltar porque não tenho outro lugar para dormir. Não tem onde dormir? Depois que meus pais se divorciaram, meu pai bebeu muito.
Quando ele voltava para casa, ele me batia e vomitava por toda parte. Aquilo não era um lar, um lixão seria mais limpo. O estudante cobriu a tatuagem em seu braço. Então, como você entrou no prédio do dormitório? Anfei estava mais curioso sobre isso, visto que a porta principal do prédio do dormitório estava trancada com segurança e todos os dormitórios do primeiro andar tinham grades anti-roubo instaladas. Meu melhor amigo mora no quarto 201, no segundo andar. Normalmente, eu subo até o quarto deles usando as grades e depois volto para cá. A expressão no rosto do estudante era estranha, como se ele ainda estivesse escondendo alguma coisa. Se há algo que você queira dizer, é só dizer tudo. Eu sou professor, posso te ajudar. Na verdade, estou preso aqui agora, eu não posso sair. O estudante confessou lentamente. Agora mesmo, eu estava tentando roubar as chaves do supervisor do dormitório. Preso aqui? O que você quer dizer? Você não pode simplesmente descer do segundo andar como antes? Meu amigo sofreu um acidente e parece que as pessoas do dormitório dele, o estudante hesitou por um longo tempo antes de finalmente falar. Todos morreram. Todos morreram? Há algum tempo, meu amigo encontrou um pote em algum lugar da escola. Ele trouxe o pote de volta para o dormitório e começou a conversar com ele todas as noites. Depois disso, suas notas melhoraram dramaticamente. Os olhos do estudante do C***, o masculino, carregavam uma pitada de medo. Achei que ele tivesse começado a estudar muito, mas quando visitei o dormitório deles mais tarde, encontrei não só ele, mas todos os seus colegas de quarto reunidos em torno do pote. Eles estavam pálidos, olhando para dentro do pote, murmurando alguma coisa continuamente. No início não prestei atenção, mas alguns dias depois, quando visitei novamente, descobri que meu amigo havia sumido. Seus 3 colegas de quarto ainda estavam perto do pote. Fiquei com medo, saí correndo do dormitório e liguei imediatamente para meu amigo. A ligação foi completada, meu amigo estava falando normalmente, apenas com um pequeno eco. Capítulo 155. 155.155 Academia Kaidan de Ginseng. 155. Capítulo 155. Academia Kaidan de Ginseng. 155. Capítulo 155. Academia Kaidan de Ginseng. Eco? Sim, parecia que ele estava em uma casa vazia e lacrada. Zhang Guanxin gesticulou com a mão. Por telefone ele me disse que estava bem, estudando na sala de aula, e me disse para não me preocupar. Pensei comigo mesmo que esse cara realmente tinha mudado. Ele saía da aula mais rápido que todo mundo, não tinha vontade de ficar nem mais um segundo na sala de aula, e agora continuava estudando lá depois da escola. Não admira que suas notas tenham melhorado dramaticamente. Ao ouvir o tom dele não houve nada de anormal, e ele até brincou comigo, então meu desconforto desapareceu gradualmente. O que realmente me fez sentir que havia um problema foi quando, mais tarde naquela noite por volta das 11 horas, liguei para ele novamente. O som do outro lado estava abafado. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que ainda estava estudando na sala de aula. As salas de aula estão trancadas e as luzes apagadas a essa altura. Como ele ainda poderia estar estudando lá? Senti que algo estava errado, saí furtivamente do dormitório 104 e corri para a entrada do dormitório 201. Tentei bater na porta e descobri que a porta do dormitório estava destrancada. Abrindo a porta e olhando para dentro, vi apenas um aluno ao lado daquele pote. Ele estava olhando atentamente para o pote, com uma expressão assustadora no rosto. Não me atrevi a ir até lá. Peguei uma vassoura atrás da porta e toquei-o suavemente com ela. E ele virou a cabeça. Sua expressão de repente voltou ao normal, como se o que eu acabara de ver fosse tudo minha ilusão. Ele fez sinal para que eu não falasse e misteriosamente acenou para que eu me aproximasse, sugerindo que eu desse uma olhada dentro do pote, que parecia conter alguma coisa. Honestamente, fiquei muito curioso. Aquele pote parecia possuir um poder mágico, atraindo constantemente as pessoas para ele. Meus pés avançaram inconscientemente e quando percebi, já havia entrado no dormitório 201. O aluno ao lado do pote estava sorrindo para mim, mas notei que o sorriso dele era falso, como se não fosse ele sorrindo, mas alguma outra coisa escondida dentro de seu corpo. Não ousei me aproximar, gritei bem alto o nome do meu amigo, mas ninguém respondeu e já era quase meia-noite. Eu sabia que meu amigo não estava no dormitório. Peguei meu telefone e, enquanto descava o número dele, corri para fora. O telefone foi atendido depois de apenas um toque. Gritei ao telefone, mas momentos depois, 2 vozes do meu amigo saíram simultaneamente. Um do meu telefone e outro daquele pote. Fiquei apavorado e quando me virei para olhar, vi o aluno parado ao lado da mesa sendo agarrado pelo pescoço. Aquela mão pálida estava puxando lentamente para dentro da jarra. Manchas escuras de sangue apareceram ao redor do pote preto. A sala estava vazia, como se aqueles alunos nunca tivessem estado lá. Minhas pernas fraquejaram. Naquele momento ouvi novamente a voz do meu amigo. Ele me pediu para entrar com ele dentro do pote. Mais tarde, não sei como consegui sair correndo do dormitório, mas agora não me atrevo mais a entrar no quarto 201. Zhang Guanxin estava obviamente apavorado, geralmente muito rebelde. Agora ele era tão complacente quanto um aluno modelo, respondendo a tudo que era perguntado. Professor, você pode me tirar deste dormitório? Está realmente ficando mais estranho aqui. Sinto que se continuar aqui, algo ruim definitivamente acontecerá. Depois de ouvir a história de Zhang Guanxin, Anfei ouviu uma notificação do sistema em seu cérebro. Jogador número 0000. Observe. Você desencadeou com sucesso uma missão oculta de grau G de JAR.
Requisito da missão: abrir pessoalmente o frasco, olhar dentro e aguentar por 3 minutos. Missão por tempo limitado. Esta missão será resolvida automaticamente dentro de 1 hora após ser acionada. Se não for concluída, será considerada uma falha na missão. Atenção! Liming Private Academy é um mapa especial. Com cada falha de missão no mapa, a dificuldade geral do mapa aumenta. Ao ouvir a solicitação da tarefa, Anfei inicialmente ficou encantado, mas seu rosto mudou instantaneamente quando viu os requisitos da tarefa. Sabendo que olhar para o frasco poderia levar a consequências imprevistas, a tarefa oculta ainda exigia que ele abrisse ativamente o frasco. Para sair do jogo, é preciso completar uma tarefa e permanecer por pelo menos 3 horas. Fei, querendo sair do jogo com sucesso, aceitou relutantemente esta tarefa limitada no tempo. No momento em que Anfei aceitou a tarefa do JAR, a voz do sistema reapareceu em sua mente. Jogador 0000, observe. Você acionou com sucesso a tarefa oculta de grau F da Liming Private Academy, Kaidan de Ginseng. Kaidan de Ginseng, tarefa oculta de grau F a complete 7 desafios Kaidan na Liming Private Academy. Tarefa com limite de tempo. Esta tarefa será resolvida automaticamente após 7 dias de jogo. Se não for concluída até então, será considerada um fracasso. Atenção! Todas as tarefas dentro do mapa oculto são tarefas ocultas e as recompensas são extremamente generosas. Olhando para o painel de tarefas, Anfei não esperava receber de repente 2 tarefas, uma das quais envolvia diretamente o nome de Ginseng, tornando-a sem dúvida a tarefa mais crucial dentro da academia privada Liming. Precisa completar 7 desafios Kaidan, hein? Professor? Professor! Ei! Zhang Guanxin ligou baixinho algumas vezes, finalmente tirando Anfei dessa situação. Acontece alguma coisa, Guanxin? Anfei desencadeou a tarefa do delinquente Zhang Guanxin e agora suas referências ao delinquente tornaram-se afetuosas. Guanxin foi o nome dado pelo meu pai. Faz muito tempo que não uso. Que tal você me chamar de Wild Dog? Esse é o meu nome nas ruas. Você ainda é tão jovem, não aprenda a mexer com a sociedade. Quando eu te levar para sair, vou ajudá-lo adequadamente a estabelecer uma visão correta da vida. Fei usou o segredo de tocar as profundezas da alma, dando tapinhas no ombro de Zhang Guanxin, sentindo medo, pânico e desdém por seu pai emanando dele. Você é o professor, eu vou ouvir você. Enfrentando os perigos desconhecidos, Zhang Guanxin aprendeu a ser obediente. Devemos primeiro encontrar o supervisor do dormitório, ou devemos contatar outros professores primeiro? Vamos primeiro para o dormitório 201. Quero ver aquele pote, disse Anfei, o que chocou Zhang Guanxin. Você não acredita no que eu digo? É porque acredito em você que quero ir para lá. Ainda 4 dos meus alunos dentro daquele pote. Você acha que posso simplesmente abandoná-los e fugir sozinho? Isso é algo que um professor faria? Anfei agarrou a mão de Zhang Guanxin. Vamos. Eu tenho que ir com você? Espere um segundo. Professor, solte primeiro. Não se preocupe, há muitas coisas mais perigosas do que aquele pote dentro deste prédio, e é mais seguro para você ficar comigo. Anfei falou seriamente. Se vou salvar aqueles 4 estudantes presos na jarra, como poderia deixá-lo sozinho aqui? Com Zhang Guanxin, os dois saíram silenciosamente do dormitório 104 e entraram no corredor à esquerda. A noite estava densa e sombras escuras brilhavam intermitentemente dentro do dormitório escuro como breu, com olhos cheios de vermelho aparecendo ocasionalmente no final do corredor. O dormitório 201 ficava na entrada do corredor e a porta do dormitório não estava totalmente fechada, deixando uma fenda. Que tal eu esperar na porta por você? Você está tão assustado e ainda tem a audácia de mexer com a sociedade? Você realmente não está fazendo jus ao seu nome, Wild Dog. Anfei arrastou Zhang Guanxin para o quarto 201 e fechou a porta silenciosamente. O dormitório 201 parecia comum, exceto por um pote preto um tanto velho colocado sobre uma mesa de madeira no meio do quarto. Professor, não chegue perto. Uma mão sairá daquele jarro. Fique perto da porta, segurando uma vassoura. Se minha consciência começar a desaparecer, me bata com a vassoura. Ok. Passo a passo, Anfei se aproximou da jarra, mas ao se aproximar dela, olhou para Zhang Guanxin e disse, se a vassoura não for suficiente para me acordar, ou dizer que fui agarrado por um fantasma na jarra, então não hesite, corra de volta para o quarto 104 imediatamente e não apenas corra por aí. Depois de instruir Zhang Guanxin, Anfei permitiu que o animal de estimação de Shu Qin se enrolasse em seu braço e levantou a tampa do frasco preto. Capítulo 156, 156.156 Jarra de desejos de item de maldição de grau G. 156. Capítulo 156 Pote de desejos de item amaldiçoado grau G 156. Pote de desejos de item amaldiçoado grau G Capítulo 156 Um arrepio veio de suas pontas dos dedos, e então a sensação de frio penetrou em seu corpo, congelando lentamente sua consciência. Ele olhou para baixo, a abertura escura da jarra se agigantava diante dele, a superfície da água ondulava lentamente, revelando gradualmente um rosto humano pálido. O rosto estava no fundo da jarra, observando Anfei sem expressão, suas características faciais alterando-se lentamente. O que você quer? O que você está desejando? Uma voz estranha veio de longe e ressoou no fundo do coração de Anfei. Ele estava relutante em responder, mas o desejo profundo dentro dele foi despertado. O rosto debaixo d'água ficou mais claro e sua boca continuou expressando várias formas de ganância, incluindo dinheiro, beleza e fama.
Essas coisas não despertaram nenhuma emoção no coração de Anfei, mas quando o rosto na jarra pronunciou as palavras, a verdade, Anfei sentiu sua consciência começar a afundar. Ele agitou os braços tentando agarrar alguma coisa, mas não havia nada além de escuridão ao seu redor. É a verdade que você quer? Era como se sua consciência estivesse sendo arrastada para dentro da jarra, envolvida por uma sensação arrepiante. Anfei não conseguiu se controlar. Esta não era uma situação que pudesse ser resolvida simplesmente pela força de vontade. Caindo em uma caverna escura, a consciência de Anfei mergulhou em uma piscina fria e profunda. Seus pulmões estavam ficando sem ar, ele lutava desesperadamente, mas sua consciência continuava afundando ainda mais. Olhando para cima, Anfei viu o rosto que estava submerso abaixo da superfície da água, agora flutuando acima dela. Ele ainda olhava para Anfei, mas suas características haviam mudado de alguma forma para se parecerem exatamente com as suas. A boca se moveu levemente, como se tentasse dizer algo a Anfei, mas pronunciou apenas uma palavra antes que uma rachadura horrível aparecesse no rosto. Naquele instante, a consciência de Anfei clareou um pouco. Ele olhou para as águas profundas. Nas profundezas sombrias, figuras jaziam empilhadas umas sobre as outras, como marionetes sem alma, os cabelos balançando com a corrente, os olhos desprovidos de qualquer brilho, vazios. Quanto mais fundo ele ia, mais difícil era se libertar. Anfei nadou para cima desesperadamente, mas sua força estava diminuindo. Sufocação, dor, exaustão, sua consciência ficou cada vez mais turva. Se Anfei simplesmente fechasse os olhos e desistisse de resistir naquele momento, talvez ele nunca mais tivesse que suportar esse tormento novamente. Vozes sedutoras tentavam continuamente Anfei nas profundezas da piscina, os medonhos braços brancos simbolizando diferentes desejos subindo lentamente, tentando agarrar Anfei, que ainda resistia. Seus pulmões doíam muito, sua cabeça estava tonta e pesada e seus braços e pernas quase perderam o controle. Mas mesmo neste estado, Anfei ainda se recusou a sucumbir. Ele queria viver, ele queria ver amanhã. Usando o que resta de sua racionalidade, Anfei tentou abrir o painel de atributos, mas ele estava em um estado especial de consciência sendo despojado e, exceto pelos talentos de invocação de alma e retorno de alma, todas as outras habilidades estavam acinzentadas. Agarrando-se a um último resquício de esperança, Anfei se preparou para tentar invocar a alma dentro da jarra, mas antes que pudesse usar seu talento de gerente, o rosto flutuando na água de repente mostrou uma expressão de agonia. O rosto na jarra teve que satisfazer a ganância dos outros antes de poder aprisionar suas almas. E a ganância de Anfei era única, uma forte busca pela verdade. Para satisfazer a ganância de Anfei, o rosto na jarra parecia mencionar alguma entidade indescritível. As rachaduras em seu rosto multiplicavam-se. Parecia que seu rosto havia abandonado suas próprias regras. Ele não estava planejando contar a verdade a Anfei, mas em vez disso dirigiu os cadáveres para o fundo do lago, com a intenção de manter Anfei ali à força. À medida que as rachaduras em seu rosto aumentavam, Anfei também ficava mais lúcido. À medida que as memórias que haviam sido espionadas e tiradas dele retornavam gradualmente, ele sentiu as amarras enfraquecendo cada vez mais. Cerrando os dentes, Anfei usou toda a sua força para nadar em direção à superfície. Assim que as pontas dos dedos tocaram a superfície da água, um fio preto se enrolou em seu braço e o arrancou violentamente das profundezas do lago. Foto. Uma leve rachadura apareceu no frasco escuro e Anfei, parado ao lado da mesa, recuperou instantaneamente sua expressão normal. Suas costas estavam encharcadas de suor frio. A parte superior de seu corpo estava firmemente entrelaçada pelo animal de estimação que Shukin havia criado. Metade do corpo daquele pequeno animal de estimação ainda dentro da jarra. Isso foi muito perto. O corpo de Anfei tremeu levemente. Se sua ganância não fosse pela verdade, mas por outra coisa, ele não teria tido chance de resistir. Ele lembrou vagamente que no momento em que sua consciência estava completamente turva e ele estava prestes a sucumbir, uma rachadura apareceu de repente em seu rosto. Foi precisamente porque o rosto recebeu algum tipo de dano que Anfei conseguiu recuperar os sentidos. Pessoas que são gananciosas pela verdade são extremamente raras, especialmente aquelas cuja verdade envolve o ser indizível. Isso é ainda mais raramente visto. O rosto na jarra caiu inadvertidamente na armadilha, mencionando descuidadamente aquela coisa indizível, puxando a sombra escura que Shukin levantou da jarra. O que surpreendeu Anfei foi que a sombra também trouxe uma grande pilha de tiras de papel desgastadas de dentro da jarra. Esses pedaços de papel continham todos os tipos de desejos, incluindo fazer alguém como eu deixe-me ficar em primeiro lugar nos meus exames, que eu não seja reprovado em nenhuma matéria, faça com que alguém tenha azar hoje, e até deixe alguém morrer hoje, etc. Entre a pilha de papéis, Anfei também viu um pequeno pedaço de osso. Jogador número 0000, observe. Você completou com sucesso a tarefa oculta classe G, jarra, recebendo uma recompensa básica de 1 ponto de habilidade e uma recompensa especial pela tarefa oculta, o jarra dos desejos. Wish Jar, item amaldiçoado classe G, em um canto do jardim da escola, há um jarro enterrado, e diz a lenda que os desejos feitos a este jarro se tornarão realidade. Esta lenda foi inicialmente contada por uma estudante que disse odiar o irmão mais novo. Depois de fazer um pedido na jarra, o irmão dela realmente desapareceu. Você desafiou com sucesso um Kaidan escolar, completando um 7º da tarefa oculta classe F da Academia Kaidan de Ginseng.
Ao revisar as informações da tarefa, Anfei entendeu aproximadamente que o método usado pela aluna para realizar seu desejo deveria ter sido matar seu irmão e depois esconder parte de seu corpo na jarra. Não foi o jarro que realizou seu desejo. O chamado Wish Jar era apenas uma desculpa para esconder intenções maliciosas. Certa vez, uma pessoa morta foi colocada dentro deste frasco. Anfei franziu a testa enquanto o inspecionava, enquanto a sombra negra ao lado dele devorava impiedosamente a energia sombria e as maldições dos pedaços de papel do desejo. Esse garotinho não era exigente e comia de tudo. Professor, você está bem? Zhang Guanxin cutucou a cintura de Anfei com uma vassoura, perguntando incerto. Fui sugado para dentro da jarra e quase não consegui sair. Então você viu meu amigo dentro da jarra? Seu amigo provavelmente foi assimilado pela maldição na jarra. Fei pegou a tampa e selou novamente o frasco preto, que de certa forma, também poderia ser considerado uma arma decente. Fim do vídeo.